Sejam bem-vindos, Fechou. quem nos acompanha agora, quem nos acompanhar depois. Eu espero que a gente possa entregar muito valor para todos vocês, porque essa é a proposta do Instituto Mudita, é a proposta do Thiago Menegão, e com certeza a gente vai dar o nosso melhor, né, dentro dessas possibilidades, desse tempo e dessa tecnologia aqui que a gente tem a nosso favor. Então, falando um pouquinho de mim primeiro, e depois eu vou passar a bola aí para o Thiago também se apresentar. Eu acho que nada melhor do que a gente mesmo falar da gente, que aí a gente sabe o que faz sentido ou não dentro de cada contexto. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luana, eu sou fundadora do Instituto Mudita, e o Instituto Mudita ele nasceu de um propósito meu, que era diminuir a solidão de empreendedores e líderes. E é exatamente desse propósito pouco pequeno, né, que eu brinco, propósitozinho fácil de resolver, não é, mas eu resolvi abraçar essa causa, e dessa causa que nasceu o Instituto Mudita. O Instituto Mudita ele vem exatamente para apoiar empreendedores, líderes e organização a trazer todo o seu potencial para alcançar os seus objetivos futuros, exatamente para gerar mais impacto positivo tanto nas suas carreiras como indivíduos, como também nos seus negócios. E a gente faz isso através de mentorias, consultorias e também jornadas de treinamentos. Antes, né, eu poderia dizer que eram presenciais e hoje eles são também 100% remoto ao vivo. Então, a gente já adaptou toda a nossa realidade para esse novo contexto, né, diferente que a gente está vivendo. Então, a gente também hoje entrega essas soluções dessa forma. E a gente atende 3 pilares principais. A parte de relações. Então, como eu cuido da minha relação comigo mesma, como eu cuido da minha relação com o outro, com o meu sócio, com o meu líder, com o meu liderado, com os meus pares, com o meu cliente, com o meu fornecedor, seja todo tipo de relação que acontece dentro de uma organização, o Instituto vai olhar e cuidar disso e fortalecer essas relações. O segundo pilar é a parte de cultura organizacional, que nos fortalece, nos ajuda a entregar a melhor experiência para o nosso cliente, gerando unidade e integração entre todo mundo da equipe. E o terceiro pilar, e não menos importante, que é toda a parte de estratégia e inovação. Como eu trago o olhar estratégico para a equipe, como eu trago esse olhar empreendedor para a equipe, para fazer a diferença no negócio, criar, inovar e gerar cada vez mais valor para o nosso cliente. Então, basicamente, isso é o Instituto, não vou me alongar. O foco desse webinar não é vender nada e simplesmente entregar muita proposta de valor para vocês, que é o princípio do Instituto Mudita. Então, quem gosta desses conteúdos, para quem é interessante falar sobre empreendedorismo, relações, a importância do ser humano dentro da organização, humanização, pode seguir o Instituto Mudita, entra na nossa casa digital que vocês vão ver um mar de conteúdos gratuitos, desde webinar, lives, post, blog, não falta coisa gratuita para você também acompanhar e começar a mudar seu negócio hoje. E quando eu falo seu negócio, eu não estou falando só com o empreendedor, eu também estou falando com o líder, porque o líder também é um intraempreendedor e tem que olhar o negócio como o dele também para fazer a diferença nesse mundão aí grande que a gente tem, tá bom? Então, basicamente é isso sobre o Instituto. E esse webinar exclusivo está começando uma série de webinars que vai acontecer aqui no Instituto Mudita. E óbvio que para fazer o primeiro a gente tem que chamar quem é fera. Então a gente não podia deixar de chamar Thiago Menegão, que não só é fera em tudo que ele conhece e entende, entendeu? Que a gente vai saber muito mais aqui hoje, mas ele também é fera em tecnologias digitais, que a gente precisa muito, viu, gente, para fazer um webinar aqui. Olha, tive que ter várias aulinhas aí com o Thiago, que ele deu super suporte aí, né, Tá Thiago? certo, a gente se ajuda para crescer mais rápido, né? Rápido, sozinho a gente Exatamente. vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Não tem jeito, né? Perfeito, Thiago, perfeito. E você sabe que o que uniu eu e o Thiago foram os nossos valores humanos, das coisas que a gente acredita. Porque assim, o Instituto Mudita ele vai se conectando com as pessoas pelo que elas acreditam, pelos propósitos dela. E é aí que nascem as nossas relações, as relações que a gente constrói. Então, essa relação com o Thiago Menegão já tem uns meses aí que a gente está nessa construção, nessa paquera para gerar tudo isso aqui para vocês, mas a gente se conectou principalmente com os nossos propósitos e valores, senão não faria sentido a gente se unir aqui para gerar esse conteúdo para todo mundo. E eu não vou me alongar mais e eu quero trazer aí o Thiago Menegão para você mesmo se apresentar, Thiago, começando a falar um pouquinho sobre os papéis. Quem é esse Thiago? O que o Thiago faz nesse mundão? Que impacto que ele está gerando? Conta um pouquinho aí para todo mundo sobre você, Thiago. Pô, muito obrigado, Luana, pela incrível introdução aí. Me sinto muito honrado e lisonjeado por todos os adjetivos e elogios que você me fez, né? Quem é o Thiago Menegão? Eu sou um eterno curioso, um eterno aprendiz,
que sou muito grato pelas experiências que eu tive na vida, que me constroem, me construíram quem eu sou. Eu sou muito giver, né? Eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar, gosta de construir valores nos outros, e esse foi um dos principais valores que nos uniu, né? Numa reunião que nós tivemos, eu passei um pouquinho de informação para você que ajudou o teu negócio e foi muito despretensioso. E realmente, porque eu sou assim, e eu acredito que tem que ser assim. Eu tenho que agregar valor nas pessoas, eu tenho que fazer com que as pessoas sejam melhores para poder construir um mundo melhor. E resumindo assim, esse sou eu. Sempre tento manter a minha essência e ser quem eu sou em todos os lugares que eu vou. Quem vai gostar de mim vai gostar por quem eu sou e vai me odiar pelo mesmo motivo por eu ser quem eu sou. Então eu prefiro ser quem eu sou sempre, É né? É isso. autenticidade, né, Tiago? É Total, autenticidade né? aí da gente ser quem a gente deve ser nesse mundo. E é aquela questão, né? Quanto mais a gente coloca o nosso propósito no mundo, quanto mais a gente coloca o que a gente acredita, é tendência natural a gente atrair pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente. E essa que é a proposta aqui do Instituto Mudita. E, Tiago, eu vou começar aí o nosso bate-papo querendo saber também um pouco, assim, por que o Tiago tem aderência a esse tema? Né? Por que o Tiago se conecta com esse tema de entender a mente do cliente? Onde que gera essa conexão? Fala um pouco da sua história e da sua experiência nisso, Fala. antes da gente entrar no tema propriamente dito. Tá, e assim, né? Tudo que a gente faz hoje é derivado de um aprendizado das nossas crenças desde quando a gente é criança. Então eu sempre tive uma curiosidade a mais, acima da média, em entender algumas coisas. E desde pequeno, então assim, minha mãe, ela é professora, hoje é aposentada, e dava aula num colégio do estado. E eu estudava no mesmo colégio que ela trabalhava. Imagina como é que era a encheção de saco, né? Filho da professora, tal, aquela coisa. Nossa, e eu sofria muito bullying na época. O povo enchia meu saco até não querer mais, né? E foi daí que eu desenvolvi um pouco de um mecanismo de defesa para aguentar aquela bagunça, aquela zoeira, aquela zoação, aquele sarro, e a vida toca. E neste momento eu falei, poxa, mas por que que essas pessoas são tão desse jeito, são tão infelizes desse jeito, né? E era engraçado que meus pais sempre trabalharam desde quando eu era criança, desde quando eu nasci, e eu tive os meus avós na minha casa para cuidarem de mim quando eu era criança. Então eu tive dois pais e duas mães. Então amor em casa nunca me faltou. E aí que começa. As outras pessoas têm inveja, às vezes, do que elas têm, e elas nem têm consciência daquilo. E sempre me despertou muita curiosidade, por que que essas pessoas, de certa forma, talvez elas nem sabiam, mas eram tão infelizes naquela relação que eles tinham, de família, me atacavam. Aí eu percebi ao longo do tempo que elas queriam ter a minha vida, queria ter aquele valor intangível, que era o amor, que era o carinho, que era a presença de pessoas perto querendo bem. E isso sempre me despertou muita curiosidade e eu fui estudar um pouco mais sobre o comportamento humano, o que fazia as pessoas serem do jeito que elas são. E isso foi de 93 para cá que eu vim estudar. Acho que o meu primeiro curso de hipnose foi em 93 ou 94. Primeiro curso de hipnose clássica ali. E aí foi hipnose, neurolinguística, aí você vê DISC, MBTI, Enneagrama, tudo mais que você conhece aí, né? E essa vontade de entender o comportamento, o cérebro no caso, estava muito relacionado à computação, a processamento de dados. Foi onde eu fiz processamento de dados no colegial, e depois eu fiz engenharia de computação na PUC. O Neto, um grande amigo meu, que é um amigo da faculdade, a gente entrou na faculdade em 98, então foi muito bacana construir uma história também lá. E eu acho que o Neto deve lembrar, né? Nossa, a gente sempre dava risada, as pessoas, eu sempre dava liberdade, porque eu tirava sarro de muita gente e eu aceitava também que tirasse sarro de mim e de boa, né? Isso não me diminuía, porque eu sempre sabia quem eu era pela minha infância. E isso me fez aproximar o lado processual da tecnologia, das exatas, e o lado da parte humanas e biológicas, que eu consigo Mal transitar sabia, nisso. e Hã? mal sabia o Tiago Menegão que ele estava estudando exatamente o que o mundo vai precisar no futuro, né? Como eu uno Então, pessoas com tecnologia.
Entendeu? Se tivesse bola de cristal, quantas pessoas teriam feito a mesma coisa, né, Thiago? E Então, a você, por vida me outros conduziu caminhos, assim. juntou essas duas coisas, né? E na época eu nem fazia por algum propósito, eu não tinha essa visão, né? Não imaginava isso. A vida me conduziu dessa forma e me construiu com esse conhecimento. Porque era o que eu precisava aprender e eu estava nos momentos certos, apesar de naquela época lá atrás eu achava que eu não estava no local certo e nem né, no momento errado e na hora errada, mas não, hoje eu sei que ali foi o que me construiu, o que me trouxe da bagagem que eu uso hoje. E o marketing digital, o marketing de resposta direta, para ser mais exato, usando a mídia do digital, ela não tem como você ficar sem conhecer o comportamento humano. Porque quando você conhece o comportamento humano, você consegue conduzir a conversa, você consegue passar a informação com um impacto emocional totalmente diferente. E óbvio, entendendo da tecnologia, das ferramentas, me dá uma vantagem acima da grande maioria, né? Porque quem entende muito de humanas tem uma versão à tecnologia. Quem entende muito de tecnologia tem uma versão a humanas. E eu O Thiago conseguia, por sabe que eu causa não da tenho vida. versão. O Thiago sabe que eu não tenho aversão à tecnologia, mas eu tenho uma certa dificuldade, eu não posso negar, tá, gente? A minha pegada de humanas ela é mais forte. Então, esse desafio que o Thiago tem de conseguir ter essa bagagem do ser humano e também ter essa bagagem da tecnologia, com certeza é uma raridade, por isso que ele está aqui, por isso que a gente está conversando com o Thiago. Thiago, me dá um minutinho só para falar com o pessoal Claro, aqui. Entrou várias pessoas aqui no Instagram. Gente, sim. eu estou aqui ó, no YouTube. Então, vem para cá, que aqui vocês vão conseguir ouvir o Thiago também, porque aqui no Instagram vocês só me ouvem. Hoje quem está falando mais é o Thiago, viu, gente? Não sou eu. Então, vem para cá no YouTube, tá bom? Vai lá na É, bio e acessa lá. é legal chamar a galera lá, porque elas vão ver apenas uma parte, né? É, 50% do negócio. E muitas pessoas vão exatamente. lá direto, achando que lá vai estar tudo. Não, lá é só uma chamada para ir para uma outra plataforma. Exatamente. E a dica, assim, eu prefiro muito o YouTube para fazer essas transmissões, ele é mais estável, você tem um período maior, você acaba. É a plataforma feita para isso, né? Feita para vídeo. E o Instagram, ele aproveita também uma parte do vídeo para gerar engajamento. Então, é legal a pessoa observar isso, né? A mídia certa pro contexto certo. Isso já é a Perfeito. primeira dica de usar o Já digital, tá né? dando as dicas aí do É, digital, né, Thiago? E, Thiago, levar com o contexto. eu vou começar a entrar agora a fundo no nosso tema de hoje e só vou Manda abrir aqui ver. para todo mundo que está nos assistindo nos dois canais, né, que é Uhum, possível se comunicar com a gente, porque no Instagram hoje não vai ser possível, de uhum, colocar perguntas. Porque, uhum. quer perguntar alguma coisa para o Thiago, tudo, vocês têm a opção de colocar no chat, vocês têm no bate-papo aqui do Zoom, vocês têm a opção de colocar lá no chat do YouTube e também levantar a mãozinha aí, a gente ia abrir o vídeo, né? E aí a gente Uhum. abre o microfone para vocês falarem. Eu vou tentar conseguir conciliar de olhar todas essas perguntas onde elas vão estar, tá, gente? Mas eu vou fazer o meu melhor aí dentro do processo, porque são muitos lugares para a gente olhar. E, Tiago, Tranquilo. quero começar aqui o nosso bate-papo sobre esse tema que é tão relevante, que é entender a mente desse cliente, porque todo Uhum. mundo que quer é gerar mais vendas em 2021, né, gente? Todo mundo está nessa ânsia, se é que eu posso usar esse termo, de vender, de prosperar, de voltar a ver, né, o trem aí sair e gerar muito resultado para a gente. Então, pensando nisso, que a gente trouxe esse tema, é um tema bastante polêmico, Uhum. tem várias coisas aí para a gente conversar, e eu vou tentar aqui ser a facilitadora desse processo, né, e ajudando aí o Tiago a trazer coisas que a gente precisa dentro de tudo isso. Eu queria começar olhando pela essa minha experiência como empreendedora mesmo, ou seja, do Uhum. lado de cá, como uma empresa que também contrata, né, e precisa do digital, que é um conflito que eu acredito que muitas empresas vivenciaram isso. A gente vivia num cenário onde eu fui diretora comercial há muito tempo das minhas próprias empresas. E dentro desse lugar de diretora comercial, eu treinei muita equipe de vendas a Uhum. fazer a venda propriamente dita. E quando a gente falava de vender, por mais que existiam vários métodos com nome diferente, a essência era uma. Você constrói um bom mail de clientes, um mail robusto, você prospecta, entra em contato com esses mails,
agenda a reunião com essas pessoas, elas te recebem, porque naquela época era comum as pessoas te receberem para ouvir sobre a sua empresa. Você lá na reunião entendia a necessidade desse cliente e aí você apresentava suas soluções, o que encaixava dentro dessa necessidade desse cliente. E depois você começava um processo de relacionamento com esse cliente com diversas atividades, desde envio de presente, almoçar com o cliente, uma ligação, um e-mail, para você manter aquele cliente ali constantemente com você até existir uma oportunidade de venda. E aí, quando nascia essa oportunidade de venda, era o momento de você saber lidar com as barreiras, né? Quais eram as possíveis barreiras que iam impedir que aquela venda acontecesse. E após essa barreira vencida, você efetivar a venda e depois começar o ciclo todo novamente. Esse era o que eu me lembro, né? O método tradicional de venda. E aí o mercado vai mudando, o digital vai entrando. Só que ele veio meio que, não sei, para mim, como empreendedora, a sensação é que parecia que ele veio devagarzinho. Mas a gente sabe que já tinha muita coisa acontecendo, mas não que de fato estava acontecendo para a vida do empreendedor. E aí, de repente, ele olha para o negócio dele um dia e fala: caraca, eu não sei mais vender. Todo método que eu usava, toda abordagem que eu usava, parece que ela não se encaixa mais. As pessoas não querem mais receber reunião, não é mais por telefone que eu falo com ela, eu tenho que falar pelo WhatsApp, ela quer decidir tudo na tecla, e aí começou a surgir assim, tá bom, então como agora eu gero conexão com esse meu cliente? Como eu consigo entender esse cliente se eu não tenho mais tanta oportunidade de reunião, de almoço, de ter espaço para construir conversas e dali gerar uma relação mais profunda que vai durar mais tempo? E óbvio que eu sofri esse choque tanto como empreendedora, entendeu? Como eu também precisei entender essa nova realidade para começar a olhar para o meu cliente, para a necessidade desse cliente. E aí vem a questão que eu quero trazer aqui para você, Thiago. Como que entra esse digital na nossa vida de empreendedor e como a gente tem que assimilar tudo isso? É uma mudança radical, onde o método antigo não funciona mais, só funciona o novo método. Eu tenho o meu olhar, tá, Thiago? Mas eu quero trazer, eu quero o seu olhar aqui dentro disso. E como a gente quebra a barreira da mudança, né? O choque da mudança. Porque a mudança em si está acontecendo, é fato. O digital está aí, a gente tem que aprender a vender no digital também, tem que aprender a gerar conexão no digital também. Só que como a gente faz isso, como a gente vence primeiro a barreira nossa, emocional, do empreendedor, do líder, de vender de forma diferente. E depois, como a gente entende esses dois mundos? A gente conecta esses dois mundos ou a gente escolhe uma opção, ou se é que existe a opção antiga ou não mais? Desculpa essa pergunta meio longa, mas eu achei que era importante contextualizar ela para poder te fazer. Me traz aí, Thiago, o seu olhar. Tá, é o seguinte, né? O empreendedor que se baseia nos processos, ele vai estar fadado a perder o timing das execuções. Ele vai perder as janelas de oportunidade. Porque focar apenas no processo e ficar cego naquele processo de venda, ele deixa de observar o fundamento que tem atrás disso. Nunca se deixou de se relacionar com o cliente, desde o primeiro e-mail ou até mesmo antes, o primeiro contato que aquele cliente ou aquele prospect tem com a sua marca, em ver o logo, é um relacionamento. Tudo comunica. E como que os gregos, os romanos, lá atrás, eles negociavam? Os princípios eram os mesmos, os fundamentos eram os mesmos. Até onde eu sei, nós não fizemos nenhum update de hardware, não fizemos um update do cérebro, o cérebro não mudou. A biologia humana, ela não mudou desde sabe Deus quando. Então, esses são os fundamentos. Então, quando o empreendedor ou a pessoa foca no processo, para falar, esse processo não funciona, mudou o meio, ele não está vendo o que está por baixo da terra. São as raízes da árvore que sustentam a árvore, não são os galhos da árvore que sustentam a árvore. O processo que é usado hoje, ou o meio que nós comunicamos hoje,
são as folhas, são os galhos da árvore, não as raízes. As raízes são os fundamentos. Então, quando nós observamos os princípios de relacionamento, tanto que a Lauren D'Angelo, ela é da Dale Carnegie, e ela tem um treinamento muito bacana, assim como você tem, Luana, e são sempre complementares. Cada um coloca uma pitada, cada um coloca um elemento, e não é para você beber a água da fonte de uma única fonte. O empreendedor tem que estar sempre em evolução. Hoje eu aprendo com a Luana, amanhã eu aprendo com o Neto, depois eu aprendo com a Lauren, depois eu volto a aprender de novo com a Luana, eu acrescento mais conhecimento ao Instituto Mudita, eu aprendo mais, e essa doação, essa sinergia constrói raízes mais fortes. Tá? Então, quando eu vou construir um processo, seja antes era carta, e antes de ser carta, antes de ter o correio, como é que as pessoas se comunicavam? Né? E hoje é o meio digital, o digital acelerou a comunicação, mas a necessidade de se comunicar, ela sempre era mantida. A necessidade do ser humano de se relacionar com o outro sempre existiu e sempre vai existir enquanto nós formos esse ser com emoções, que tem os hormônios que influenciam nas nossas decisões, nas nossas ações. Então, ter um processo vencedor, independente das evoluções tecnológicas, é um processo baseado em fundamentos. Eu consegui esclarecer um pouco para você sobre a tua pergunta? Sim, e eu sempre faço um resuminho aqui para ver se foi assimilado da forma correta, né, Tiago? E aí eu concordo plenamente com você, Tiago, e deixa eu ver se eu entendi, se eu captei o que você falou. Manda ver. Não importa a forma que se define de vender. A questão é como você gera conexão com esse cliente, independente do canal que você está usando. Então, se antes o canal era presencial, agora o canal também existe presencial, mas cada vez ele está no digital, cada vez ele está no remoto. Que outra forma eu vou gerar de conexão, entendeu? Que outro caminho eu vou construir para gerar a conexão, mas o foco é a conexão, o foco é construir relações. O foco é encontrar propósitos comuns, valores que se unem para a gente poder ir para um próximo passo, que seria a venda propriamente dita. É isso? Sim, nós temos que nos adaptar ao meio. Hoje o meio é digital. Hoje as pessoas querem conversar com a gente de uma maneira mais rápida e é pelo WhatsApp. Aí existe a intolerância de a pessoa mandar uma mensagem no WhatsApp e querer que você responda no mesmo minuto. E digo assim, em 10 segundos, 15 segundos. Se você não responder naquele tempo, aconteceu alguma coisa. A pessoa não vê que você tem uma vida, que tem outros clientes, que tem muita coisa acontecendo. Mas para ela, a prioridade é ela. E eu não digo que ela está errada. A questão é ter capacidade de ver o outro lado. Mas veja, as necessidades mudaram. As necessidades daquela pessoa ser atendida instantânea, para ela é urgente, é importante e urgente. Aí entra uma ferramenta onde eu consigo colocar um robozinho para fazer um primeiro contato com a pessoa, mandar um oi, fazer como se fosse uma URA digital, dar opções de seleção para onde que quer direcionar a conversa, isso, aquilo. Veja, eu estou adaptando as ferramentas para atender as necessidades humanas, que ao longo do tempo elas vão mudando. Né? Perfeito. O canal digital, hoje, se for ver, antes a gente usava muito outdoor. Né? Você parava, você não tinha um celular na mão, o que você fazia? Olhava para o céu, olhava para onde, né? Olhava para a rua. O outdoor fazia sentido. Hoje, a maioria das pessoas, tá? Até de uma forma não é tão certa isso, né? Ela para no semáforo e ela não vai olhar para a rua, ela vai olhar para o celular. Vai ver o Instagram, vai ver o Facebook, vai ver um WhatsApp, vai ver uma mensagem que recebeu. Então, o dinheiro está onde a atenção das pessoas estão. Isso é importante se observar. O empreendedor, ele tem que se adaptar para descobrir onde está a atenção das pessoas e ele projetar a marca dela nesse espaço. Se a atenção antes estava no outdoor, ótimo, tá lá. Hoje está no celular. Eu vou dar um exemplo bem interessante. No Super Bowl, aquele esporte americano, né? O Super Bowl é um jogo, né? A atenção está fora do jogo, no intervalo, naquele painel gigante que fica em cima assim, do estádio.
aquele é o espaço de maior atenção e é o espaço que mais vale. É o espaço que a pessoa vai pagar mais para ficar alguns segundos lá. Então, o ativo que nós estamos negociando hoje é a atenção. E a atenção antes era de um jeito, agora é em outro. Repara que o princípio não mudou. E aí você chegou bem no ponto, Thiago, que eu ia falar agora, que é a questão do como ganhar atenção, né? A gente estava falando de entender a mente do cliente para gerar Sim. venda. E aí vem um ponto que é como eu ganho a atenção desse meu cliente a partir do Uhum. momento que hoje não é mais, vamos agendar uma reunião, eu e você, e aí a concentração dele está total Uhum. nessa relação um a um, e hoje eu tenho que conseguir uma brechinha dentro de 300 mil coisas e informações que ele acessa em todo o mundo digital constantemente e falar, oi, tô aqui, né? Ó, olha para Uhum. mim, lembra de mim. Então, eu queria entrar agora também um pouco nesse olhar bem prático do tipo, como a gente começa a entender essa mente desse cliente para que a gente consiga gerar conexões com ele em segundos. Estou errado em falar isso, Thiago, que são segundos. Que se eu não São conecto segundos. ele naquele segundo, ele já está conectado com outra informação em seguida. Dá até desespero pensar nisso, né? Mas é mais ou Então, menos isso que acontece no meio é, digital. tá, eu vou dar um exemplo. Se você está no. São dois contextos. Um é um contexto das relações, dos relacionamentos, tá? Entre casais, e o outro contexto de estar inserida no ambiente, tá? É, se tem duas pessoas que se acharam interessantes e elas estão dentro da estação da Sé, estação de metrô da Sé, em São Paulo, no horário de pico. Como que aquelas duas pessoas conversam ali? É difícil. É muito problemático ter uma conversa agradável, uma conversa que você não tenha atenção dividida. Estar na estação da Sé e querer se criar uma conexão emocional, iniciar um relacionamento com o teu cliente ou com alguém que tem interesse, no caso você tem interesse com o prospect, com o cliente, é você estar dentro de uma rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, com um anúncio. Então, aquela rede social, de quantidade de estímulos que tem, visual, auditivo, etc., é a estação da Sé. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agarrar a atenção daquela pessoa que se conecta com o que eu estou apresentando, e tirar ela daquele meio. Então, se você quer se relacionar e conversar um pouco mais com aquela pessoa que você encontrou na estação da Sé, vale a pena você convidar para um café, convidar para um contexto onde eu tenho menos ruído de informação. Você cria o ambiente. Então, E um um ambiente, ambiente então eu mais mudo. controlável, né? Um ambiente mais Exato, controlável que você não vai perder a pessoa ali no meio de um monte de informações digitais. É quase um exato. pescar, né? Você meio que está pescando a pessoa naquele É, cenário é o e levando pescar. ela para um outro contexto. Sim, é o pescar. E aí chama, como que eu pego o primeiro momento e eu tomo a atenção da pessoa? Tem aquela coisa, a curiosidade matou o gato, né? Mas não é só o gato que morre de curiosidade, o ser humano também. Então, quando tem algo, o gatilho, que o povo chama de gatilho, eu não acredito muito no nome gatilho, tá? Eu prefiro o termo atalho, é um atalho mental, é um atalho de decisão, onde eu faço com que o meu cérebro gaste menos energia para tomar uma decisão, tá? Então, o atalho mental da curiosidade, ele é muito forte. Recentemente o Facebook levou vários golpes aí, teve vários problemas, tá? Com pessoas no Facebook fazendo o phishing, fazendo aquela pescaria, como você disse, onde era um golpe, a pessoa ia lá para fazer algo e pegava informação, mas começava no Facebook. E qual que era o gatilho, o atalho mais utilizado? Curiosidade. Então, quando eu mudo o estímulo, quebro o padrão daquela timeline, daquele contexto, eu me diferencio. Quando eu me diferencio, ele dá um sinal para o cérebro que tem algo diferente ali. O que é diferente toma a minha atenção. E eu já falo daqui a pouco, assim que eu terminar essa explicação, sobre o que eu chamo de módulos morais. E eu explico daqui a pouco sobre isso, que tem total contexto que está falando. Então, voltando, primeira coisa, eu tenho Isso que que você fez agarrar a agora atenção. foi um atalho. Você acabou de gerar uma Antecipação. curiosidade
para as pessoas ficarem É, mais tempo aí assistindo. Eu estou falando isso é para a uma gente usar o próprio antecipação. exemplo, viu, gente? Antecipação. Sim, Ou seja, fica antecipação, um aí, mas atalho, que uma tem uma antecipação. curiosidade por trás, né, Thiago? Tá Tem, gerando uma lógico, curiosidade aí. em descobrir algo novo, mas eu estou usando dois, na verdade, né? A antecipação e a curiosidade, Perfeito. Ó, tá? gente, vamos Então, aprendendo ao vivo fazendo. Estou anotando também, tá? Para aprender aqui também, viu? Adoro. Tá certo. legal. Então, assim, é, a primeira coisa que eu tenho que fazer, despertar a curiosidade, quebrar o padrão para eu ter a atenção. Quando algo quebra o padrão, ele desperta em nós perigo, algo que está diferente, algo que está fora do contexto. E essa é a nossa aversão com o diferente. O diferente, acontece um acidente na estrada, quebrou o padrão daquele fluxo de veículos, é muito comum, e eu fico muito puto com essas pessoas, elas freiam para ver o que aconteceu e para ver o que aconteceu, e muitas vezes causa até mais um outro acidente, né? Porque parou. Mas a curiosidade é tanta de ver aquilo ali, e o ser humano, por natureza, ele é um ser, é um animal egoísta e é muito doido. Ele sente prazer em ver a desgraça do outro, porque ele percebe que ele está num patamar melhor. Não Ele acontece está com falando ele. isso como base, tá, gente? Não quer dizer que a gente não possa usar o nosso discernimento, né, Thiago, para não fazer isso. Mas Exato. no instinto a É gente acaba instinto. sendo mais egoísta e mais assim do tipo, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Só que aí é bem, É, mas a analogia que você usou é perfeita, porque é dentro desse cenário que mostra como que eu chamo a atenção, não com acidente de carro, né, gente, na internet, mas como eu é uma chamo a quebra de atenção. padrão. Exatamente. Eu tô lá vendo um A monte quebra de de coisa padrão. naquele feed, de repente, pá, Uhum, eu vejo uma coisa completamente diferente que faz a minha atenção. E aí tem que despertar uma sim, curiosidade para levar essa pessoa para um outro lugar onde você tenha controle. É isso que você trouxe, né, Thiago? sim, exato. Trazer numa reunião no Zoom, fazer uma videoconferência numa outra plataforma. Eu tiro ela da estação da Sé e chamo no café, onde eu tenho controle dos ruídos, né? É, então, assim, a quebra de padrão e a tomada de atenção desperta no ser humano, no animal ser humano, né? Perigo. O nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver. Então, tudo que ele pode fazer para prolongar a vida, aumentar essa longevidade, economizar energia, ele vai fazer. Por Perfeito. isso que eu falo de atalho mental. É um atalho de tomar decisão. Eu gasto menos energia para tomar uma decisão. E aí você vê N contextos em cima disso. Um monte de atalho mental, ou o que o povo chama de gatilho mental, tem um monte. Vai procurar na internet, você vai achar centenas lá. Mas todos eles derivaram de 5, que são os módulos morais, tá? Fizeram um estudo, isso são estudos científicos, tá bom? De neurociência e tal. E eles chegaram que toda a humanidade derivou de algumas tribos no centro da África, de 5.000 pessoas. E as tribos que prosperaram e que não foram extintas, elas tinham alguns comportamentos em comum. E esses comportamentos em comuns foram chamados de módulos morais. Qual é o primeiro módulo moral? Reciprocidade. E a reciprocidade não é o que muitos veem por aí. Eu vou fazer algo para a Luana e a Luana vai fazer algo de volta para mim porque ela gostou da minha cara, porque ela quer ser legal, etc. Não. Quando eu fiz algo para você e eu percebi que você me devolveu algo que aumentou a minha probabilidade de sobreviver em um contexto onde existe um perigo, seja um ambiente corporativo, seja na selva, não importa onde seja, onde venha a ser esse contexto, tá? Eu ganho a habilidade de sobreviver, eu ganho a habilidade de permanecer vivo por mais tempo. Eu vou fazer de novo para a Luana o mesmo que eu fiz, ou com o mesmo contexto, com os mesmos fundamentos, mesmo que seja empírico, para que a Luana me devolva de novo algo que aumenta a minha sobrevivência. Eu não estou pensando em você, Luana, eu estou pensando em mim, biologicamente falando. Que é a questão do egoísta que você falou lá, como um É, cerne de sobrevivência, né? Eu sou egoísta porque eu sim, tenho que sobreviver. Então, dentro tem que desse sobreviver. contexto, que ferramentas que eu vou buscar para isso? E Sim, aí, isso dentro é desse. animal. É É animal, assim, animal. é biológico, entendeu?
E se a gente pudesse usar isso dentro de uma comunicação com o nosso cliente nos meios digitais, Uhum, falando dessa reciprocidade, é já uhum, a hora que você entende uma dor do cliente, vê se eu estou falando certo, tá, Thiago? uhum, Você entende uma dor do cliente, você ajuda ele, vamos supor, gratuitamente na dor dele, uhum, ele entende que você apoiou ele, então ele uhum. vai continuar te apoiando, porque ele vê que ali fortalece a sobrevivência dele. Então aí ele Exato. continua retornando. Sim, esse webinar, esse encontro aqui, as pessoas que tirarem valor real e puder mudar a vida da pessoa, mudar o negócio da pessoa, ela vai se sentir grata e ela vai querer contribuir de alguma forma para ter mais desse conteúdo. Entende? Então, isso é ativar a reciprocidade. E é ativado no nível biológico, tá? Não é apenas, eu vou fazer porque a pessoa é legalzinha. Como que a reciprocidade, ela entra no nosso dia a dia? No contrato de relações. Qual é a parceria que eu tenho entre a minha empresa e a sua empresa? Qual a parceria que eu tenho com o meu amigo? E a reciprocidade une pessoas. E aí você vai ver a união em tribos que compõem uma sociedade. As tribos de valores iguais se unem. Não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. E aí eu volto, eu pego o gancho do começo da nossa conversa, Luana. Valores. Nós se aproximamos pelos valores. Integridade, honestidade, ética, liberdade, compromisso, Propósito também, né? propósito. Exatamente. Então, o primeiro passo é você construir relacionamentos baseados em valores. E aí, quando você fala desse reciprocidade, me vem um outro ponto também que eu acho que é legal reforçar aqui para o pessoal que está nos assistindo. É a questão disso não ser momentâneo só na internet, como uma técnica de vendas, de você oferecer gratuitamente para que depois a pessoa gere essa gratidão para voltar. Claro que é uma técnica de vendas, mas Sim. ela fica muito mais potencializada se você trabalhar isso de forma genuína. Ou seja, eu Uhum. realmente quero levar esse conteúdo porque eu vejo que ele é rico, eu vejo que ele pode ajudar, eu vejo que ele pode impactar e também eu quero vender. Né? Então, acho que é essa soma. Por que eu falo isso, Thiago? Uhum. Porque se não for genuíno, eu acredito que essa pessoa vai gerar conexão no primeiro momento. Mas depois de um tempo, ela vai perceber que não é genuíno. E Ah, aí isso vai mudar. Sabe quando? Quando ela fechar um serviço com você. Porque aí ela vai perceber que aquilo não se sustenta. Eu vejo então, isso o muito. não se sustenta, eu vou te dar um fundamento disso, tá? O cérebro humano, ao longo de todo o tempo que existiu, ele foi aprimorando para reconhecer padrões. Isso, Ah, padrões, o perfeito. padrão de mentira é um padrão. E como que você entrega quando a minha expectativa depositada em você não é atendida? Isso gera uma frustração maior do que a expectativa. Ou E aí, seja, né? é pior do que a pessoa não ter comprado, não ter feito nada, não ter entrado na Pior, empresa, né? Porque aí, pior. aí rola um choque. E aí você tocou num ponto, Thiago, que eu acho que é válido reforçar, que é a Uhum. questão da importância da identidade e do alinhamento de cultura organizacional dentro da Total. empresa. Porque não adianta eu colocar para fora uma coisa, mas dentro da minha própria empresa eu não sigo e não estou alinhado com isso. Então eu falo Uhum. alguma coisa para atrair esse cliente, só que quando esse cliente vem para dentro da corporação e vai viver a relação, as relações humanas que estão dentro dessa corporação, ele tem um choque. Então, vamos supor que você mostra para o mundo que Uhum. você é inovador, você joga os padrões, né? Como que é que você falou? Não é gatilho, você usa um outro termo. Atalhos Os mentais. atalhos de inovação, joga esses atalhos para morder a isca e trazer esse cliente para dentro da empresa. Aí, quando esse cliente entra na empresa, a sua empresa não é nada inovadora. A cultura é rígida, ela não é flexível, as pessoas não estão abertas a ouvir o cliente, entender a necessidade dele se adaptar. E aí é o que você falou, a frustração ela é pior do que a expectativa. E aí você perde o cliente de vez. Então, mas você perde o cliente, eu vou conectar com o fundamento, tá bom? Porque quando eu tenho uma visão, o que eu vejo, a minha realidade é verdade para mim. Então eu tomo como verdade que aquela empresa é uma empresa inovadora. Eu chego naquela empresa, a realidade é outra, não é que eu me sinto traído, eu vejo que é uma mentira. Isso. E a mentira, Não sustenta. a mentira não é até pior que isso, não é que ela sustenta, Pior? ela é uma ameaça à minha Hum, sobrevivência. hum, tá.
tá? Então eu vou me Olhando afastar. para um lado bem psicológico mesmo, né? Ela se torna uma Biológico mesmo, ameaça à sobrevivência e uma você ameaça. afasta. Então, se você pegar os 6 neurotransmissores aí, né? Você tem a endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina, cortisol e melatonina. O cortisol, de forma errada, foi taxado que é o hormônio do estresse. Ele não é um hormônio do estresse. Ele é o hormônio da sobrevivência. Então, quando você se sente ameaçado, você leva um susto, alguém tenta, não sei se alguém passou por essa experiência, alguém tenta roubar, ser roubado, né? Vinha um assaltante com uma arma, você vai sentir o frio na barriga e as mãos geladas, mas você não sente os pés gelados nem as pernas geladas. Porque o teu organismo, ele prepara você para ou correr ou lutar, Que é a sobrevivência. que é a sobrevivência. Tá? Perfeito. Então, eu vou linkar com um outro módulo moral agora, Isso, que exatamente. é Vamos para o segundo. coalizões. O inimigo do meu amigo é meu amigo. Por quê? Aquela coisa, brincadeira, né? Até o Daniel tá aqui, eu acho que eu comentei com ele sobre isso, né? Eu tenho uma irmã, tá? E isso eu vou contar, eu não dou super bem com ela. Esse é um exemplo totalmente fictício, tá? Mas vamos supor que eu tivesse um irmão homem. Eu posso brigar com ele, eu posso bater nele, aquelas coisas de moleque, aquelas coisas de criança. Mas é aquela coisa, no meu irmão só bate eu. Ninguém bota a mão nele. Entende? Isso é o inimigo do meu amigo é meu amigo. Então, se eu e Explica isso você. melhor, a gente Eu vou pensando explicar no contexto numa corporativo. rede digital, o que que isso representa? Que essa eu me perdi É, ainda. Vai lá. não, beleza, eu vou dar um exemplo agora, tá? Tá. É, eu vou dar um exemplo do contexto corporativo de empresas, depois na rede social. O primeiro contexto é nós, é, nós somos ameaçados por um terceiro concorrente. A pessoa é maior e ela está ameaçando nós dois, o nosso market share, está começando a jogar o preço lá embaixo, canibalizando, acabando com o mercado. Eu sou teu concorrente, então teoricamente eu sou teu inimigo e você é minha inimiga. Eu chego para você e falo, Luana, vamos unir forças contra essa terceira pessoa para que a gente se proteja a nossa tribo e depois que resolver a ameaça, sanar a ameaça, eliminar a ameaça ou espantar essa ameaça, a gente volta a ser inimigo. A gente volta a se respeitar e ter limites. Entende? Então isso no É ambiente um pouco corporativo triste ouvir isso, mas eu entendo. mas é Eu real. falo, entendi. Por que que eu estou falando É isso? Eu vou dar um real. exemplo na pandemia mesmo. Até tem pessoas Uhum, aqui que sabem disso, que eu vi que entrou aí. Eu vi pessoas do mesmo mercado que antes tinham uhum, muita dificuldade de construir relações, se fortalecer no nível maravilhoso, se fortalecer por propósitos. Em que sentido, Thiago? Se unirem por propósitos momentâneos, né? Tipo, uhum. porque como somos do mesmo setor, como vamos sobreviver a essa ameaça, como você trouxe aí, gigantesca que veio do mercado. E aí eu vi eles se unindo, se fortalecendo e se apoiando literalmente. Aí é duro imaginar que, de repente, depois de um processo como esse que a gente está passando, e que depois as pessoas vão entrar numa zona de conforto de novo, que isso se perde. E aí, uma provocação que eu faço aqui, Thiago. Ele Uhum. se perde desde que não sejam construídos valores humanos fortes dentro dessa relação que foi construída momentaneamente por coalizões. Agora, se ela foi construída de uma forma superficial, só por interesse de tentar resolver aquilo naquele momento, ela vai se desfazer e ela não vai, digamos, se sustentar. Faz sentido isso que eu estou falando, Você Thiago? quer ver? Eu vou dar um exemplo e eu vou fazer uma pergunta. O Ai, exemplo tá jogando Corinthians e Palmeiras. As duas torcidas se juntar, um mata a outra. Um mata o outro e dá mó ruim. Aí joga Brasil contra Argentina. As duas turmas se juntam contra os argentinos. é um Ok? exemplo Esse é o princípio. perfeito. E você quer usar dentro da empresa. Vamos supor que eu sou uma fábrica, você é uma fábrica, nós vamos nos juntar contra um inimigo comum, que pode ser o governo, pode ser
um vírus, pode ser o que Pode for. ser uma mudança que foi Uma mudança no feita. mercado, não importa, uma lei, não importa, mas existe um inimigo comum. Passou essa, nós juntamos, nós vencemos aquela dificuldade e passou a fase difícil. Nós continuamos amigos. Aí eu chego para você, nós somos concorrentes da indústria e temos uma produção de produto físico. Eu chego para você, ô Luana, pô, me abre aí a tua carteira de fornecedores, onde você compra mais barato para você ter um preço mais competitivo. Você me responde? Eu entendi. Vai ter um limiar, um limite do que essa Lógico que vai relação vai ter. se manter. Chega no momento que aí, digamos que é inevitável. Eu não gosto muito de falar disso, viu? Mas me diz, Eu será que sei, aquele não, mas eu fabricante vai entendo. responder? Sim, sim, tem um limite do que é possível de ser construído. Eu É o entendo. limite do respeito, né? Aí que é o É, negócio. é o Então, limite do que dá. Mas e no digital, pensando que o cliente está lá? Vamos voltar lá na nossa ideia. A gente está lá na Sé, né? Que você usou o exemplo da aham, Sé. Estamos lá na Sé, precisamos levar o nosso cliente para o aham. café. O que seria uma abordagem com coalizões que você trouxe? Coalizões, eu É, usaria o inimigo comum. Eu usaria uma dor latente dor daquela comum. pessoa. É isso que estava na minha É mente. uma dor muito latente, uma dor muito forte que une a gente. Isso faz com que eu pegue e crie um ponto de conexão entre eu e a outra pessoa. Entre mim, né? Entre mim e a outra pessoa. Tá. Mas Entende? eu entendo que essa coalizão ela pode se tornar positiva e construtiva, mas ela também pode ter um limite do que é possível se manter, porque às vezes a gente vai bater como concorrência. Eu falo isso pelo seguinte, porque eu também uso muito dentro das minhas estratégias digitais a ideia da dor para gerar o quê? Conexão com esse outro, com esse cliente que está do lado de lá, né? Que aí ele É, vai pegar e vai falar assim, opa, tipo, ela entende do que eu estou sofrendo aqui, entendeu? perfeito. Então você está usando a. Eu estou usando um contexto de coalizão, de unir pessoas. Eu posso usar curiosidade para chamar atenção e eu dou algo para a pessoa usando a reciprocidade. Entendeu? Seria mais esse meu exemplo, você diz, tá? Que não Seria seria mais esse o teu exemplo. coalizões, seria o reciprocidade. Tiago, deixa eu só ler aqui que o pessoal colocou aqui no chat. A Malu, né, que ela trabalha Uhum, dentro da Abrace, que é uma associação, ela colocou isso: a Abrace vive bem este momento. Uniu-se em torno dos mesmos objetivos, apesar de sermos uhum, concorrentes. Estamos até fazendo um clube de compras comum. O que vai uhum, diferenciar o atendimento. A verdade, o projeto e os valores. Ou seja, eles estão, por causa da crise, se uhum, uniram e agora eles uhum, estão construindo uma nova forma de se relacionar para o mercado daqui para frente, onde eles busquem não entrar, se fortalecer. Agora, claro que, se eles estiverem numa concorrência de um projeto, a Abraça é da área de cenografia de eventos, se eles estiverem numa uhum. concorrência direta, ali eles estão concorrendo, é um projeto. Mas dentro Sim, de um escopo maior pode haver essa relação. Tudo depende de cada pode cenário, né, haver. Tiago? Você pode usar um exemplo bem forte, bem significativo, a Star Alliance das companhias de aviação. Eles compartilham de alguns contextos, de alguns clientes, etc. Mas isso já fazem há muitos anos, né? É o Maravilhoso. que a Malu falou. A É o gente que o une, Instituto prega, né? Aqui no Instituto é, Mudita a gente prega sempre isso, construa esse nível de relação. Eu sou uma eterna que acredita no ser humano, Tiago. Eu tenho meu lado então, tópico também, sabe? Que eu acredito que a gente sempre pode ser espertos juntos, entendeu? ok, Mas eu entendo que faz parte do universo capitalista, né? Por isso que sim, eu falo que eu sou do capitalismo consciente, entendeu? tá Não do certo. capitalismo tradicional. Ó, eu vou te dar uma coisa, eu não acredito em todo ser humano. Eu acredito no ser humano que possui os valores iguais aos meus. Perfeito, não, faz sentido. Mas é onde a gente se une, é assim que vai ser, né? Não tem Exato, jeito. é a minha Aqueles que têm tribo. os valores da competitividade, por exemplo, vai fazer sentido se unir à Sim, competitividade. Aquele sim. que o respeito, a integração é mais relevante, eu falo que não existe certo ou errado, existem Não, não escolhas que existe. nós fazemos na vida, E né? Então, resultados cada uma com diferentes a das sua. escolhas, né? Perfeito. Agora vamos voltar aqui nos módulos morais, porque esses 5 Perfeito. elementos dos módulos morais, só para todo mundo contextualizar quem foi chegando depois, ele nos dá a base de como a gente entender a mente do cliente. Lembra que esse é o nosso tema. Como eu entendo a Sim. mente do cliente para eu vender mais em 2021? E Uhum. aí o Thiago está dando
aula aqui para gente desses módulos morais que são a essência de conexão do ser humano que vem desde lá, sei lá quando, né? Nem eu Então, sei de fala para a quando, gente mas é agora. muito tempo atrás, viu? É muito tempo atrás. Dá um exemplo, então, se for possível, Thiago, de uma coalizão na rede social mesmo, tipo uma conexão digital, ou seja, eu tenho que tirar o meu cliente daquele mar. Você consegue dar um Tá. exemplo prático? Pega assim, em qual contexto? Primeiro momento tem que chamar atenção. Quebra de padrão, tem a atenção da pessoa. E eu escrevo assim, o governo está acabando com todo o seu lucro, assim como os nossos parceiros aqui. Perfeito. Eu estou Perfeito. usando um inimigo comum, que é o governo, para trazer você até mim e falar, olha, eu tenho uma solução. Eu Perfeito. posso, por Perfeito. exemplo, ter um amigo, ele compra empresas que estão quase da beira da falência, ele reestrutura e vende ela. Tá? O inimigo comum dele é o governo, tanto que ele faz revisão fiscal. E ele economiza milhões somente com revisão fiscal. Milhões Entendi. para a empresa. Tá? Pagamento de imposto que o empresário pagou de forma indevida, pagou a maior, por uma falta de habilidade de um contador, falta de habilidade de N partes, mas ele pagou. Essa grana que pagou a maior, que pagou a mais, foi para o cofre do governo. Ele consegue fazer uma revisão fiscal e falar ao governo, esse meu cliente pagou muito a mais e eu quero esse dinheiro de volta. Esse dinheiro volta sem entrar num processo judicial, com juros e correção. Então, ou seja, mas aí ele está com esse inimigo comum que é o governo, nesse Que é o caso. governo, exato, é o Perfeito, governo nesse caso. perfeito. Não, e você deu um Entendeu? excelente exemplo para o digital, muito bom. E vamos no terceiro, então, no módulo moral Terceiro. aí, terceira forma da gente se Terceiro, conectar com o nosso cliente aí, gente. Vai lá. sofrimento. Esse é o Ah, o terceiro. bode. Ah. Sofrimento. É muito comum as pessoas se conectarem pelas desgraças, né? E usarem as Gera desgraças, identificação, né, Thiago? Gera exato, identificação. Ele entende o que eu estou a sofrendo, minha né? dor. Ele Ele entende a entende a minha minha dor, dor. Isso. tá? Ele entende minha dor, eu me conecto com ele, nossa, ele sabe do que eu estou falando, tá? Muitas empresas, eu não vou citar nomes, mas tem uma empresa que fala assim, o slogan dela, protege o que é bom. Então, ela usa esse slogan. WWF, a empresa lá que cuida dos pandas. O panda é um animal que, se for ver, tô falando, não é o que eu acredito, tá, gente? Tô falando o fato. É um animal que deveria estar extinto. Ele reproduz uma vez por ano e dá um filhote. Aí uma ONG pega esse animal, cria toda uma estrutura em cima deste sofrimento e pede ajuda para você não deixar o animalzinho sofrer. Então você ajuda Vou colocar aqui para todo mundo assim, sem julgamento, tá, gente? Não sem estamos julgamento. julgando, só estamos dando Exato. exemplos de técnicas de abordagem com o cliente, Uhum. neste caso focado no sofrimento, tá? Então a gente não está Sim, julgando se eles fazem certo ou errado. É importante deixar claro, né? Porque na internet tudo vira exato. polêmica, né, Thiago? Não Não tem alinhando. certo ou errado, tem resultados diferentes, tá? Exatamente, Então, mas é um caminho. Ele usou uma é um caminho. técnica. Usou Ele uma olhou uma técnica. situação e falou assim: meu, esse bicho gera uma atração, vamos mostrar o sofrimento e vamos gerar uma conexão Sim, aí. você pega E aí outra. você está me provocando a fazer uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas ela está com Não, vontade de pode sair fazer. agora, Deixa eu só te dar entendeu? um outro Mas exemplo. continua, vou fazer lá no final. Emissão de carbono. Vocês ouviram isso recentemente, né? As empresas que estão com redução de carbono, etc. Ela está livrando o planeta de sofrimento. Então você vai ver um monte de contexto disso. Um monte de Tá. contexto disso. Que Outro existe, digamos, dia, uma certa exagerada para uhum, conquistar esse cliente e identificar com a sim, dor dentro disso. sim. E o módulo moral de sofrimento é o mais delicado de se trabalhar. Uma escorregadinha, o negócio desanda de uma tal maneira que você não tem mais controle. Agora, Tiago, me diz uma coisa. Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Instituto Mudita, tá, gente, Uhum, para trazer. Então, por exemplo, dentro do Instituto Mudita, ele trabalha muito a dor do empreendedor, né? A dor do empreendedor sim. e a dor da liderança. Se o meu propósito é diminuir a solidão deles, eu identifico, eles se identificam comigo com essa solidão e a gente vai trabalhar vários pontos aí para ajudar. Então, quando a gente Uhum, fala dessa dor, entendeu? A gente está nesse campo do sofrimento, por exemplo, se eu fizer uma postagem falando sobre o turnover. Você está com turnover, você perde muitos colaboradores o tempo todo.
e isso gera um custo altíssimo para você. Estou falando de um Certo. sofrimento. Ok. Mas eu estou usando essa técnica ou não? Ainda é reciprocidade? Assim, é difícil você isolar uma única técnica, né? Porque Tá, quando elas você acabam se misturando, se ótimo. mistura, mas só que você vai usar, nesse teu exemplo, uma parcela muito baixa do sofrimento. Você vai usar coalizões, que eu estou trazendo pessoas com dores em comum, contra um inimigo comum. Ótimo, Eu estou ótimo. trazendo a reciprocidade, porque eu estou dando ferramentas para ele ser mais competitivo, sobreviver mais naquele contexto, e estou criando engajamento. O engajamento entra dentro do módulo sofrimento. Agora, se você tivesse uma ação social onde os empresários constroem uma escola para levar a educação numa cidade que sofre daquela necessidade, né? Aí é sofrimento. Entendi, Entendeu? entendi. Não, perfeito. É ótimo que você deu um exemplo agora que tudo se mistura, né? Porque a gente está vendo as caixinhas separadas, Tudo se mas na mistura. verdade a gente são várias possibilidades de conexão e como a gente pode fazer isso para estar conectado com esse cliente. Então vamos para a quarta, Sim. Thiago. Quarta, hierarquia. Ô, gente, pode quarta pôr é a pergunta, hierarquia. tá? Pode fazer perguntas, se quiser entrar Pode ao fazer vivo e falar, e pergunta. Vou pode falar tentar dar também. conta aqui. Isso. A hierarquia, ela está relacionada a recursos. Antes, muitas cidades, né, na Idade Média, lá para trás, elas eram construídas entre uma fonte de água, um rio, e uma fonte de sal. Se você pegar Salt Lake City, era entre um lago e uma mina de sal. A água potável, a água doce, usava na agricultura, e o sal era utilizado para preservar os alimentos. Então, ter o sal ali, ele era um recurso hierárquico que eu tinha mais poder porque eu conservava os alimentos. Se eu conservava os alimentos, aumentava a taxa de sobrevivência daquela tribo. Entende? Ao longo do tempo, aí teve o problema do sal, eu não lembro qual é o nome da doença, mas tinha uma doença que era proveniente à ingestão de sal, e aí entrou o sal iodado para eliminar o problema que o sal dava. Depois daquilo, que manter o recurso, manter o alimento por mais tempo, não era escassez, outro recurso entrou. Então podia ser construção, podia ser recurso financeiro, e hoje, a era que nós estamos vivendo, é a informação. Quem tem maior habilidade de ter informações sobre o cliente, ter informações sobre o mercado, ter informações sobre como as tribos estão se movimentando, tem poder. E hierarquia está relacionada a poder. O design, as peças bonitas que você coloca na internet, um outdoor bonito, um banner bonito, um site bonito, está relacionado à hierarquia, porque está relacionado ao design, ao desenho da natureza, ao desenho da perfeição, à harmonia entre as formas. Quando existe uma harmonia entre as formas, eu não me sinto ameaçado. Então isso é poder. A beleza, pessoas bonitas, elas atraem mais atenção, porque a beleza é um mecanismo de hierarquia, é um mecanismo de poder. Então pessoas mais bonitas conseguem as coisas mais fáceis, sim. Elas atraem naturalmente mais recursos para si. Entende? Então a pessoa chegou onde eu quero chegar, eu quero estar próxima dela, para eu aprender o segredo dela, para que eu tenha mais recursos sobrevivendo naquele contexto que me coloca em risco. E aí, Aumenta a minha capacidade de sobrevivência. Vê se eu vou falar uma Pode grande falar. besteira, tá? Por exemplo, quando a Pode gente falar. fala, tem que validar. Quando a gente fala disso nas redes sociais, vamos supor lá, essa hierarquia seria, por exemplo, uma pessoa, sei lá, a gente pega uma pessoa que já está bastante tempo lá na rede social, que trabalhou a imagem dela, independente se ela ser bonita ou não, ela já tem uma imagem construída. Então, ela tem uma hierarquia, ela tem isso, autoridade, ela tem autoridade. Essa autoridade é uma hierarquia. Ou seja, Exato, eu posso usufruir dessa autoridade, que é a hierarquia, para atrair mais público, por exemplo, ou para ela falar sobre o meu produto e validar que é um produto bom e vice-versa. Sim, sim. Por isso que as grandes marcas utilizam pessoas famosas. E no caso hoje, ator, pessoa famosa não é mais ator, né? Quando a gente fala de digital. Tem um ator, mas a gente também está falando de digital de pessoas que já ganharam essa autoridade, essa credibilidade dentro do mercado dela.
Sim, ela é uma referência. E é engraçado, porque muitas marcas associavam a marca a uma pessoa famosa, uma pessoa de evidência, uma pessoa que atraía atenção. E eu estar próximo, eu tenho uma transferência de autoridade, como se fosse por osmose. Aí entra aquela coisa, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E é muito verdade isso. Qual é o contexto que você está inserida? E quando tem aquela. Minha avó falava isso, né? Quem me diga quem tu andas, que te direi quem és. Sim. Aí eu mudo essa frase dela para o nosso contexto aqui com qual tribo você pertence? Que eu te digo quais são os seus valores. E aí eu vou colocar, né? Vou fazer a provocaçãozinha aqui do Instituto Mudita, que é o propósito, né? Que é o propósito, ou seja, onde a gente se conecta, entendeu? O que nos move, o que a gente acredita. É a hora que a gente se une e a gente cria forças. E aí De criar força. me veio um insight importante, Tiago, que é o seguinte: quando a gente fala de influenciadores, né? Influenciadores é um Uhum. tipo de estratégia hierárquica para a gente se conectar com a mente do nosso cliente. Só que se Sim. eu trouxer um influenciador que não está alinhado com os propósitos do meu negócio, com o que eu acredito para minha empresa e com o que eu quero colocar para o mundo, para minha empresa, entendeu? Se eu não fizer esse processo, eu vou, vai servir ao contrário, né? Aquilo que era para atrair e Vai dar ruim, vai dar funcionar, ruim. vai dar ruim, vai ser aquela frustração que a gente Vai. colocou lá no começo da conversa. Ao invés de gerar, Sim. satisfazer uma expectativa, vai gerar uma frustração. Então, o cuidado que nós, empreendedores e líderes, temos que ter de saber quem seguir, quem trazer para o nosso canal, quem trazer Uhum. para a nossa rede, quem trazer para a nossa empresa, e o quanto aquele influenciador está alinhado com isso. Porque é fácil a gente É, contratar uma agência de influenciador e trazer para dentro, né, Tiago? A questão é entender tudo isso, né? exato, quais são os valores que ele passa. E eu não vou citar nomes agora aqui, mas exemplos Não, por favor. recentes onde uma empresa com milhares de colaboradores, um colaborador faz uma bela de uma cagada e arranha a marca. Imagina uma empresa com, sei lá, 50 mil colaboradores. Um colocar em jogo a tua marca. É exatamente isso. Oi? O que você ia E falar? hoje, não, eu ia falar que hoje essa é uma realidade, Thiago. Porque É a uma partir. realidade. Antigamente, não. O que acontecia na sua empresa ficava na empresa. Porque não tinha os vários mecanismos digitais que a gente tem dessa informação se propagar em segundos. Hoje, Exato. não. Por isso que é uma das discussões muito positivas, né, que eu tenho com os Uhum. empreendedores e com os líderes, que é você não pode hoje gastar uma fortuna de marketing digital digamos assim, para o cliente, para o mercado, sem olhar também para o colaborador e para os talentos que você está atraindo. Hoje a gente Sim. também tem que gastar com essa imagem de empresa, do que a gente quer atrair para a nossa empresa e de que Uhum. tipo de colaborador a gente quer na nossa equipe. Então, eles também têm que estar conectados com esses valores, eles também têm que estar alinhados com essa cultura para minimizar a ocorrência desse efeito colateral. Zerar a gente não consegue, né? Porque ser humano é ser humano. Mas a gente consegue minimizar consideravelmente. Aí você entrou num Consegue ponto minimizar. que é o Mas mundo total veja, do instituto. a seleção de pessoas, em primeiro momento, seja de pessoas para ser seu cliente ou para ser seu colaborador, passa no primeiro filtro valores e Valores. propósito. Esse é o nosso alinhamento aqui, né, Total. Thiago? Isso é tudo que a gente acredita. Vamos Total. atrair quem acredita naquilo que a gente está se propondo a É, fazer de diferente no mundo. quem olha Exatamente. para o mesmo lugar que eu estou olhando. Então, nós Perfeito. falamos sobre reciprocidade, coalizões, sofrimento e hierarquia. E Eu vou agora dar um vamos para o exemplo, quinto. mas antes eu vou dar um exemplo de Vai dar do hierarquia? uma empresa que une tudo isso, tá? Uau! É uma comunicação, ela é foda, ela é muito forte, é a Apple. Então, a Apple, ela usa a hierarquia na questão do design, a qualidade. Quando você olha as peças que eles fazem, os produtos que São eles fazem, superioras. tem uma hierarquia. Olha aqui o exemplo, o adjetivo que você usou. Superior. Superior, é. Superior é de hierarquia. Então, o design está relacionado à hierarquia. Coalizões. Eu junto que a minha tribo, as minhas pessoas contra um inimigo comum, contra a dificuldade, contra a usabilidade. Nas primeiras vezes que o Steve Jobs fez o lançamento, né, do iPhone, ele mostrava vários telefones com teclas. Então o inimigo comum era o telefone com tecla, com o display pequenininho. Se um dia procurar no YouTube, quem estiver aqui assistindo,
Verifique o lançamento do iPhone. Olha o quanto ele ataca o inimigo comum. Depois ele não precisou atacar o inimigo comum, porque ele era tão forte, tão Não grande, fazia mais sentido. que os inimigos eram pequenos. Perfeito, Depois, reciprocidade. Quem está na minha tribo é diferente. Think different. Quando você olha alguém no aeroporto, eu vivi 9 anos em aeroporto, para lá e para cá, você vê aquela pessoinha lá que abre o notebook da Apple, aquela maçã acende atrás da tela. Ela é ou não é mais legal do que o resto que está ali dentro? Olha a diferenciação que dá e conecta ela numa É um tribo status, né? Tem um status aí diferenciada. dessa tribo. Tem um status. Perfeito. Entende? Ou seja, o É uma valor humano que diferenciação. conecta ali é o status, né? Nesse caso é o status. Poderia É, ser outras coisas. é um posicionamento. Então Posicionamento. aí entra o posicionamento da empresa. O empreendedor, ele precisa ter esse posicionamento diferenciado, tá? E Então, aí que entra num outro ponto que eu ia falar, vou aproveitar seu gancho, tá, Thiago? Porque a pode gente ia falar. falar disso para a gente não falar lá na frente e perder o foco. Uhum, Da importância que é para a gente trabalhar e se conectar com a mente do cliente, a gente conseguir ter clareza dentro do nosso negócio do que a gente gera de valor, aonde uhum, que está o valor realmente, o diferencial da nossa estratégia. Para uhum, isso, a gente precisa ir mais a fundo, entender nosso modelo de negócio, entender a raiz, né, de uhum, onde surge esse modelo de negócio, aonde ele se diferencia e como ele se posiciona no mundo. E o posicionamento, só para conectar quem aqui uhum, pode não ser tanto desse mundo, é o que vai ficar na mente do seu cliente. É como você vai se posicionar na mente do cliente. O que uhum. ele vai lembrar de você? E aqui o Thiago deu um ótimo exemplo de Apple, né? Que é muito fácil saber como que É a fácil. gente pensa na Apple, já vem na nossa mente. Isso é o posicionamento. Então, ou seja, para a gente ir para as redes sociais, para a gente usar o marketing digital, a gente precisa ter essa base de alicerce. Se a gente não tem uma visão estratégica do nosso negócio, se a gente não entende de proposta de valor, se a gente não entende aonde a gente gera valor para esse cliente, aonde a gente faz a diferença, ou seja, que dor que a gente resolve dele realmente, a gente não consegue trabalhar esses 5 elementos maravilhosos que o Thiago trouxe aqui. Porque para gerar reciprocidade, coalizões, Falta um. sofrimento e hierarquia, e o outro que ele vai falar aqui, que eu já entrei no meio, a gente precisa dessa clareza. Senão, que informação que a gente vai dar? Como a gente vai saber se a gente usa reciprocidade, se a gente usa colisões, o que a gente usa se a gente não sabe a base do que é o diferencial Uhum, do nosso negócio? Então, o exemplo dele da Apple foi ótimo, porque mostra que ela tem essa clareza, né, Thiago? Ela tem essa clareza de posicionamento para gerar tudo uhum. isso. E aí É, faltou você ainda falar de um deles, vai lá. antes de falar o último, eu vou usar o gatilho da antecipação e curiosidade de novo. Antes de falar o último, eu vou comentar como o empreendedor, como o empresário, consegue trabalhar isso na comunicação, no posicionamento nas redes sociais, tá? Em primeiro passo, o empreendedor tem que saber, não é quem ele quer atrair, não é desenhar a persona, não é desenhar o cliente ideal como primeiro passo. O primeiro passo é ele olhar para ele e ele se perguntar quem ele quer servir. Qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de pessoa que eu vou ter prazer de ficar 3 horas, 4 horas num restaurante, na mesa do bar e ajudando a tornar a vida daquela outra pessoa melhor. Então, eu chamo isso de cliente dos sonhos. Primeiro passo. Quem é o teu cliente dos sonhos? Com base nos seus clientes dos sonhos, você vai definir quais são os valores, quais são as prioridades, qual é o propósito, e N definições ali. E normalmente, esse cliente dos sonhos é muito próximo de quem a gente é. Eu acredito que a empresa ela é uma extensão do ego do dono. Então, De como? aquela empresa está ali e eu aqui é o que eu acredito, ela está ali para tornar o mundo que ela está inserida melhor, para tornar as pessoas que ela toca melhor. Então esse é o primeiro passo. E entra autoconhecimento. Muitos não querem. Se você não quer ter autoconhecimento, sofra, porque você vai ter uma vida de servir quem não te agrada. E servir quem não te agrada traz sofrimento, traz decepção, traz frustração. Primeiro momento, defina quem você quer servir, quem é o teu cliente dos sonhos. Você sempre vai atender o teu cliente do sonho? Não. Mas esse cliente que não é dos sonhos, que te traz dor de cabeça, no próprio ecossistema que você cria,
ele vai se sentir excluído, porque ele não vai fazer parte da tua tribo. Ele não sente parte daquela sociedade que ele está inserida. Aí entra o segundo passo, que é definir o cliente ideal, que é a persona, o avatar, qual é o contexto que ela está inserida. Tem gente que fala assim, mas aquele desenho da persona, onde saber se a idade, saber se é poder aquisitivo, saber isso, aquilo, não é tão relevante assim. Mentira, porque se você pensar numa Ferrari, num Porsche, todo mundo pode ter um Porsche? Lógico que não. Então, para eles é relevante sim saber poder aquisitivo, saber as posses que essa pessoa tem. Até mesmo no Instituto Mudita existirá um grupo de pessoas que infelizmente não conseguem contratar os produtos que você tem. E vai ter outro grupo que vai contratar querendo muito, porque ele vê valor. Tem gente que não vê valor, é diferente de preço. Entende? Exatamente. Então, E, pode falar, por Thiago, favor. você fez um arraso agora, porque você falou tudo que o Instituto Mudita acredita, assim, de bate, que é isso. Precisa de O bom que tá autoconhecimento. gravado, né? Hã? O Gravou, bom que tá tudo gravou. gravado. Tá bom, tá gravado. Não, porque é exatamente isso. A gente precisa de autoconhecimento como empreendedor e como líder, porque a partir do momento que a gente se entende quem a gente quer servir, que é o que você falou, né? Ou seja, Sim. quem eu quero servir está totalmente intrínseco ao que é relevante para mim como ser humano. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou saber disso. Então, ou seja, olha como o autoconhecimento é uma provocação, porque lá no Instituto, lá aqui no Instituto, né? Porque o Instituto está em todo lugar, a gente sempre tenta buscar com o empreendedor com a liderança, começar pelo autoconhecimento. Porque quanto mais ele entender os seus desafios, seus valores, o que conecta, o que não conecta, ele começa a conseguir tomar decisões mais estratégicas para o negócio. Como, por exemplo, definir posicionamento, definir entrega de valor, aonde está o meu valor, e se conectar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que essa empresa acredita e que naturalmente o empreendedor acredita. E eu acredito, ó, de novo, eu acredito piamente no que você falou. É a lei, a gente vai trazer não só clientes que, digamos, gera afinidade, mas o sistema naturalmente, se a gente estiver bem conectado com o propósito do negócio e com clareza dos propósitos de valor do negócio, o sistema naturalmente vai aos poucos tirando esse cliente e atraindo outro cliente, que é o que você mais quer. Não é rápido, tem que estar conectado com as suas verdades para realmente esperar isso acontecer, mas ele acontece sim, o Instituto Mudita é a prova disso, graças a Deus, hoje a gente só tem cliente que está super alinhado com o nosso propósito. Muito bom esses passos que você trouxe aí, Thiago. E olha como você consegue projetar isso na internet, na mídia. Quando você filma, coloca um vídeo, coloca exemplos onde os seus valores são colocados à prova, você diz para a audiência quais são os valores que regem a tua vida e regem a tua empresa. Sim, tá? Recentemente, foi aniversário da minha esposa, eu comprei uma blusa para ela, dei alguns presentes para ela, e um deles foi uma blusa, numa loja que também não vou citar o nome e nunca mais compro lá. Mas eu vou contar a situação que os valores estavam em prova. Tá? Comprei uma blusa, não era um valor baixo, era um valor mais alto, e eu errei no tamanho. Eu comprei um número menor do que era, né? Ela usava o número A, eu coloquei uma casa abaixo. E fomos lá para trocar. Chegamos lá para trocar, tudo. A moça falou assim, se você, tua compra desse tal valor, você tinha R$ 200 que você poderia usar como bônus para comprar outra peça, etc. Aí eu falei para ela, vai, escolhe algo que você queira, algo que você goste para fazer esse adicional de compra para você ter o bônus. Aí foi um inferno. Por quê? Eu me senti obrigado a fazer uma aquisição a mais, um upsell, aumentar o ticket médio daquela compra para ter aquele bônus. Tá? A estrutura, a estratégia daquele programa de fidelidade, que não é um programa de fidelidade, é um programa de infidelidade. Gerou frustração. Gerou frustração. Aí eu fiquei meio bem incomodado e como é que eu posso falar para você assim? E falei algumas coisas para a vendedora e para a gerente da loja, né? Aí eu falei, você quer ver? Aí a minha esposa, a Natasha, veio do meu lado e eu falei, pergunta para ela se ela ficou feliz com a compra dela. Aí ela perguntou, a Natasha respondeu, não,
porque eu me senti obrigado de levar mais coisas que nem eu queria, que nem eu precisava. Aí eu falei assim, aí eu virei e falei assim para ela: você entendeu o jogo? Você vendeu para mim, você aumentou o teu ticket médio dessa compra, De uma forma não você, saudável. e você gerou 2 clientes infelizes. Ok, você só vai vender essa vez para mim e nunca mais me vende. Qual era o valor daquela empresa? Fluxo de caixa. Ela estava olhando para o caixa dela, não para a satisfação do cliente. Quando você acha que eu compro de novo daquela empresa? Nunca mais. E aí não é só você, né, Thiago, que não compra mais, porque você pode não estar falando Eu aqui qual é a falei para um loja, mas monte para de os seus gente, amigos próximos você vai falar. Então, ou seja, arregacei é um impacto muito grande hoje você não cuidar das consequências daquela ação que você está tendo. dos Por isso que eu valores. falei, eu estimulei aquela coisa do genuíno, né? O quanto o que você está querendo propor para o seu cliente realmente é genuíno ou realmente é só dinheiro, 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 né? Então a Qual é a tua gente cai verdade, né? exatamente nisso. Qual é a tua E verdade? só para não perder o fio da meada aqui, Thiago, a gente não falou ainda do quinto Não, eu falo elemento, né? Eu me agora. perdi. Ah, É o tá que bom. não. Quinto elemento Vamos é a lá, quinto elemento dos módulos pureza. morais. Qual? Pureza. Ah, isso eu Pureza. gostei mais do nome. Vamos lá. Pureza. Ah, E a pureza está muito enraizada da gente em se livrar do que está estragado. Porque quando a gente comia algo que estava estragado, o que acontecia? Ou a gente morria ou passava mal. Ameaçava a nossa sobrevivência. Então, quando você pega um website que está cheio de informação, um monte de banner, um monte de coisa, qual que é o adjetivo que a maioria das pessoas utilizam para classificar aquele site? Ele está poluído. poluído. Exato. Poluído. Isso. Poluído é o que? Ele é tóxico. Ele é ruim. É o módulo Tá. moral da pureza. Entendeu? Então, o design mais clean, como as pessoas dizem, é um design limpo. É um design que não ameaça a sobrevivência. Então, é a pureza em ação. Vou dar um exemplo. Eu acredito que a maioria deve saber o que é um motel, já deve ter ido para um motel. Quando a pessoa vai para um motel, entrou no motel, e por mais que a equipe de limpeza tenha deixado limpíssimo, só que o lençol está amassado, você fica ali? Há contextos que sim, há contextos que não. Mas Não vamos entrar nesses méritos, é, né, Thiago? Tá mas, bom. mas o módulo da pureza, tenha certeza que ele entrou em ação. Você avaliou. Esse despertar que aconteceu é esse módulo da pureza. Entendeu? E E que você aceita ou não o risco de permanecer ali. dentro do mundo digital, Tiago, a gente olha para essa pureza muito nessa questão de ter clareza, facilmente encontrar informação, Uhum, não precisar ficar procurando muito, é isso? Porque também tem é uma isso. verdade, né? Não é tão difícil É, ter clareza das informações, não não é. tem E nada quando escondido. não tem nada escondido, é esse o ponto, né? Não tem nada escondido. E quando é, eu tenho desejo de fazer algo, de fazer uma compra, eu quero comprar uma televisão, quero comprar um videogame, quero comprar um livro, quero comprar qualquer coisa, onde eu entro em um site, em algum ambiente que eu sinto ameaçado porque tem algo de errado ali, eu não faço a compra. Isso chama dissonância cognitiva. É quando o desejo que eu tenho em ter aquele produto, ter algo, e o racional diz: tem algo errado aqui. Esse descompasso é uma dissonância cognitiva. E quando eu tenho dissonância cognitiva, eu não tenho ação. Quando que o cliente vamos supor que ele está em dissonância cognitiva, tem esse conflito interno dele e ele comprou. Ele chega em casa e fala assim: nossa, eu não devia ter comprado isso aqui. Ou o contrário: nossa, eu devia ter comprado, mas eu não comprei. A dissonância cognitiva cria esses contextos. E quando eu alinho o desejo com os motivos racionais de compra, eu equilibro isso. Então ele se sente confortável para tomar a decisão. As melhores decisões são tomadas dentro da zona de conforto. Fora da zona de conforto, não são tomadas boas decisões. Você é pressionado para fazer algo
fora da zona de conforto. Então, aquela pessoa, aquele líder que fala assim, temos que sair da zona de conforto, tem que fazer isso, fazer aquilo. Uma cagada. Não funciona. Agora, Vai você me funcionar. colocou num pensamento aqui, Thiago, não sei se eu vou falar besteira, mas, por exemplo, quando a gente fala desse formato de venda que é muito comum hoje na internet, Uhum, de forçar você comprar mesmo quando você não quer comprar, né? Aquela coisa uhum. da compra por impulso. Você vai, mas o quanto que você, digamos, realmente estava conectado àquilo que era realmente o que você queria, que é a história, não sei, eu entendi como sair dessa Uhum. zona de conforto. A gente acaba atraindo clientes nessa situação que é mais fácil cair na frustração do que ser uma expectativa atendida? Então, quando eu crio argumentos lógicos e argumentos emocionais para dar conforto na decisão do cliente, ele vai comprar com uma satisfação. Agora, quando ele compra algo e eu não dei esses argumentos, aí você pode ter problema. Muitas pessoas compram coisas na internet, chega, devolve. Chega, devolve. Ah, não era bem isso que eu queria, não é... e devolve. Entende? E quando é Tem a lei que serviço, tem protege. muito. E quando é serviço, tem muita venda por impulso, né? Do tipo, tem uma insistência ali, mas o quanto ele já estava preparado para realmente comprar com esse conforto que você trouxe aqui, né? Então, eu sei que Uhum. essa linha é muito tênue, né? Ela é muito difícil de ser. Tem que conhecer muito do cliente. Aí a gente está chegando no outro ponto. Tem mais Sim. algum exemplo, alguma coisa que você quer falar do pureza? Senão eu vou entrar nesse outro ponto. Então, vou falar só da zona de conforto, né? O Daniel comentou aqui no chat. É mais fácil entrar na zona de conforto do cliente do que trazer ele para a sua. Daniel, a sua zona de conforto pode ser a zona de perigo do cliente. Para ele não é zona de conforto. Para você é zona de conforto, não é para ele. Então, nós temos sempre que ter a empatia de nos colocarmos na posição do cliente para experimentar a posição dele. E quando eu vivencio a realidade dele, eu entendo como ele se sente. E a maneira de fazer ele agir é eu intensificar a dor dele de permanecer na zona de conforto que ele está. E quando a dor for suficiente e capaz de transformar a zona de conforto dele na zona de desconforto, ele vai buscar uma nova zona de conforto. E aí a nova zona de conforto tem que ser você, tem que ser a sua empresa, tem que ser seu produto ou serviço. Pegou? Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Ó, os Acredito. módulos morais são esses. Não, e eles são. Reciprocidade, coalizões, sofrimento, hierarquia e pureza. Não, e eles são. Disso derivou todos os outros atalhos mentais. Entende? A curiosidade é, eu vou ver o que é ali, porque será que tem uma ameaça para mim? E aí você vai usando todos eles a medida da sua criatividade, medida da sua capacidade cognitiva e a habilidade de unir as coisas, né? Não é à toa que a Apple ela é o que ela é, porque ela consegue fazer com maestria a união desses módulos de uma maneira extremamente atraente e desejável. Ou seja, o Tiago trouxe aqui pontos, gente, extremamente relevantes para a gente pensar e entender melhor essa mente do nosso cliente para ajudar a gente a gerar essas vendas em 2021. Porque é o que a gente falou lá no começo da nossa conversa hoje, a forma de vender, digamos assim, as técnicas e os canais para se vender mudaram, só que a essência que está por trás de tudo isso, que é o ser humano, ele está lá, continua com os mesmos conflitos, os mesmos desafios, com a mesma curiosidade, com a mesma pureza de buscar soluções. Ou seja, então, se a gente entender do ser humano, do indivíduo, a gente passa a conseguir entender como se conectar com ele. Ou seja, estamos falando de pessoas, né? E aí que vem uma Total. provocação, porque quando a gente fala do mundo digital, rapidamente o que vem, ou em grande parte das agências que a gente vai chamar para nos apoiar, ou que a gente vai discutir, sempre a base da relação está muito em números, cliques, engajamentos, Google Analytics, e é dado para um lado, é número para outro. E pouco se fala sobre este olhar que a gente precisa ter de entender e compreender a realidade desse cliente que está do outro lado ali, se conectando com a sua marca, se conectando com Legal? a sua mensagem, com a sua informação. Então, eu acho que tem um ponto aí de reflexão para todos nós que fica, né, Tiago?
Uhum. de também gerar provocações nas nossas agências de publicidade ou nas nossas agências de marketing digital, entendeu? Ou mesmo quem faz o eu empreendedor, né, que faz ele mesmo, que ele mesmo faz essa curadoria, ele mesmo que cuida das suas próprias redes sociais, Uhum. que no fundo estamos falando de pessoas, né? Os Total. dados nos Sempre pessoa. ajudam a gente a entender de uma forma analítica, de uma forma mais resultado, né, que as empresas adoram, o que está acontecendo, mas no fundo a gente está falando de pessoas. Então, se a gente não se dedicar a conhecer, entender mais dessas pessoas, a gente não vai conseguir alcançar e se conectar com eles. Correto, Ótimo, Tiago? ótimo ponto que você trouxe. Então agora eu vou conectar e vou dar uma ferramenta útil para o empreendedor entender mais a audiência. A partir Show. do momento que ele entendeu quem ele quer servir, quem ele é, isso é um processo de autoconhecimento. Quanto melhor você se conhece, mais poderosa é a sua mensagem, tá? Passou essa Isso. etapa, eu preciso entender a audiência, entender para quem eu quero vender e como eu vou entender. É muito comum, nossa, eu vejo em 100% dos lugares que eu vou, tá? É restaurante, é cliente, todo lugar. E eu estou incluso nessa, entre aspas, estatística. Nós projetamos as nossas crenças, projetamos o que nós acreditamos no nosso produto, no nosso serviço. Nem sempre é o que o cliente quer comprar. Quando o empreendedor, ele é, de acordo com aquela história lá, né, da jornada do herói, Joseph Campbell, ele é o herói transformado, que já passou por uma situação, sabe como resolver, ele entende qual é a essência, qual é a necessidade do cliente. E ele quer vender para aquele cliente o que ele acredita que é a solução, tá? Então, a solução que o empreendedor quer vender para o cliente é o que o cliente quer comprar? Normalmente Pergunta não. básica, né, Tiago? Normalmente não. Eu tenho que vender para o cliente o que ele acredita que ele precisa, não o que eu acredito que ele necessita. E para entender o que ele quer comprar, eu estou identificando uma demanda existente. Quando eu crio um produto e quero empurrar aquele produto no mercado para ver quem compra, eu tenho que criar uma demanda. Eu tenho que mudar as crenças da minha audiência Quebrar para ela, barreira. ela acreditar o que eu estou fazendo ali é ótimo para ela. Cara, é um trabalho. É muito mais difícil. Você vai abrir uma trilha com uma faquinha de cortar pão, É uma entendeu? quebra de barreira cultural, né, Tiago? É muito mais difícil. E vai ser difícil. Como que eu faço isso? Eu faço uma pesquisa. Uma pesquisa no começo para entender quem é essa minha audiência, que ela precisa ou deseja resolver um problema que o meu produto resolve, tá? Então a primeira pergunta, mas quem quiser anotar, pode anotar. E Luana, eu vou enviar para você essas perguntas em um PDF para que você possa compartilhar com a sua base de clientes e os interessados, tá bom? A Tá primeira bom. pergunta que eu faço é: isso estou perguntando para a audiência, tá bom? Qual é a sua pergunta número um quando o assunto é? Três pontinhos. O assunto é o nicho que você está atuando. Então, vou pôr um teu exemplo, Luana. Qual é a sua pergunta número um quando o assunto é cultura organizacional? Essa é a pergunta do cliente para você. E aí ele vai relevar o motivo de maior dor que ele tem. Qual que é a pergunta número um? É a dúvida, é a objeção que ele tem, é o que impede dele avançar. Quando eu entendo o que impede dele avançar, eu construo um mecanismo que desbloqueia esse passo. E no meu caso, eu pergunto para o empreendedor quais os desafios que ele está enfrentando hoje, quais são as dores dele, né? Quais Uhum, são as dores que ele está vivenciando no dia a dia do negócio dele. perfeito. Isso está no mesmo contexto. Aí tem a pergunta 2. Então, primeiro passo, eu entendo o que está bloqueando ele, qual é a dor que ele possui. O item 2, que é a segunda pergunta. Qual é o item número um que te trava quando o assunto é cultura organizacional? Que é a barreira. Que é uma barreira.
Qual a Então, sua barreira hoje em relação a isso. isso? Por exemplo, ele pode responder que é o sócio dele que não acredita que isso é Por exemplo, relevante. então, recapitulando, a pergunta número 1, que é a primeira pergunta a se fazer da pesquisa, é o que ele imagina com relação àquilo, com relação à dúvida, é sobre o futuro. É a insegurança que ele tem de dar o passo. Agora, qual é o item número 1 que te trava quando o assunto é cultura organizacional? É o problema que ele tem, é o presente. Beleza? Aí, pergunta número 3 é: qual é o seu maior problema quando o assunto é cultura organizacional? A Que eu falo pergunta de dor, 4, né? Qual a sua maior dor quando a gente maior fala de dor. cultura organizacional? É. Exatamente. E o outro é: qual é o seu maior desejo quando o assunto é cultura organizacional? Aí é a projeção futura, né? É Projeção a para o projeção futuro. do tipo, onde ele quer Uhum, chegar. Putz, eu quero exato. que meu sócio pense como eu, que a gente caminhe, Uhum, entregue uma experiência melhor para o cliente, esse tipo de é. coisa. E é engraçado que você falou isso, que meu sócio pensa como eu. Se o teu sócio pensa como você, observe bem que tipo de sócio que você tem. Porque se você pensa no mesmo lugar, você vai ter uma única visão. Eu quero um Sim, sócio que possui os mesmos valores que os meus, mas que possua isso. pontos de vista diferentes, para que nós dois possamos crescer rápido. Agora você acabou de responder o que eu respondo. Exatamente isso. É Isso não foi nem exatamente isso. combinado. Não, é porque a gente está alinhado, né, Thiago? Mas é É exatamente ótimo. isso. A gente se une por valores, a gente tem que ter talentos diferentes, perfil comportamental diferente, a gente tem que Uhum, somar, mas os nossos valores nos unem, os nossos propósitos nos unem. Perfeito. exato. E É. aí, Thiago, eu queria até dar um exemplo para o pessoal em relação ao Instituto Mudita, porque quando o Instituto Mudita começou lá atrás, eu estou usando como case mesmo, porque eu falo que o Claro. melhor case é aquele que a gente vivencia, tá, gente? Não é a Uhum, gente contar do outro, é o nosso mesmo. Então, quando o Instituto Mudita começou lá atrás, eu tinha um propósito. uhum, Eu tinha o que eu queria colocar no mundo, mas eu não sabia qual era a solução que eu ia entregar. Olha que doido. Eu fui para o mercado, abri um instituto, coloquei, fiz site, divulguei, eu sabia me uhum. posicionar. Eu sabia o posicionamento, eu sabia o que eu queria que eles pensassem, mas eu não tinha clareza do produto ainda. Só que aí eu usei aquele outro processo que é de criação e inovação de modelo de negócio, que é até um processo que a gente usa no Instituto, Thiago, que é você ir MVP constante. Você está ali, o teu negócio nasce e você está validando, né? E aí foi muito interessante que uma das maiores sacadas do Instituto, os maiores produtos do Instituto, que hoje é o carro-chefe do Instituto Mudita, entendeu? Que é essa questão do autoconhecimento para fortalecer diversos indivíduos dentro da organização, veio da ideia de um cliente. Eu não esqueço isso. Eu estava numa reunião com eles, contando rapidamente. Ele me chamou porque ele me conhecia e falou: Luana, eu estou com esse problema aqui. Eu preciso trabalhar a Uhum. cultura, eu preciso trabalhar, as pessoas precisam aceitar a minha liderança, porque ele era sucessor, então ele estava entrando, ou seja, todo mundo só pensava na sucessão do pai. Ele falou: sou sucessor, as pessoas precisam me ver de uma outra forma, e eu quero repensar, então, desde o começo, esse processo todo. E aí eu virei para ele e falei: perfeito, a gente vai trabalhar propósito, vamos trabalhar cultura organizacional, vamos trabalhar relações humanas, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: e a gente vai trabalhar o meu propósito, né? O meu como indivíduo. Mas é claro que a gente vai trabalhar. Ó, tô contando a verdade aqui para vocês. Mas eu gosto disso, eu sou transparente. Aí eu olhei e falei assim, mas é claro, na hora eu falei assim, gente, como eu não pensei nisso antes? Tipo assim, aqui tava falando assim, como eu não pensei nisso antes? Eu sabia que eu dava conta e eu tinha como fazer, mas eu não tinha tido essa sacada ainda. Essa sacada precisou existir porque eu fui falar com o meu cliente, eu me permiti estar aberta a criar produtos com base na necessidade dele. E não ter um produto pronto, como o Thiago falou, eu tenho um produto lindo, gente, redondinho, você vai no mercado, ninguém quer seu produto, ninguém paga por isso. Eu fui com o ideal Uhum. do tipo, eu tô com o propósito de diminuir a solidão, eu vou te ajudar e eu vou fazer isso fortalecendo liderança, ajudando na cultura organizacional, ajudando e apoiando esse empreendedor, mas eu não tinha tido a sacada ainda que tudo isso começava pelo indivíduo e não pelo negócio. A sacada de que isso começava pelo indivíduo e não pelo negócio veio do meu cliente. Olha que lindo isso. E depois o Instituto construiu várias soluções, vários produtos, ouvindo o cliente 100% do tempo. Então, todos os nossos produtos foi construídos em cima de demanda.
Hoje eles são produtos que já estão, digamos assim, no escopo do nosso trabalho. Mas vinhador, Thiago, a gente criava um produto em cima. Vinhador a gente criava. Aí é, digamos assim, quase zero a chance de você ficar com produto de gaveta ou produto na prateleira, né? Produto de prateleira, na verdade, que o negócio fica lá e ninguém compra. Por quê? Porque não foi criado em cima de uma demanda, em cima de uma necessidade, em cima de uma dor, como você trouxe. Então, achei importante contar isso porque é um case prático, real, do quanto é importante a gente ouvir o nosso cliente usando esses passos aí que o Thiago trouxe super bem, essas perguntas aí. E tem o último. A última Vai lá. pergunta. Eu adoro entrar no meio, né? A gente viu que ele não terminou, já estava dando exemplo, Mas mas tudo tudo bem. bem, sempre É um acrescenta, sempre é rico. bate-bola. A última pergunta é: o que falta para você chegar lá? No final, o que falta, que aí é a hora que você vê onde você pode entrar, né, Thiago? Exato. Aí, olha só, nas primeiras perguntas, as 3 primeiras perguntas, eu sei como eu vou oferecer para ele, com qual linguagem eu vou oferecer para ele, com quais dores eu vou intensificar. E os últimos qual é o maior desejo, que é como eu vou desenhar a ponte para o futuro, e como eu vou ajudar ele para chegar lá. Eu não crio nada, no primeiro momento, né? Eu peço para o cliente e o cliente praticamente cria para mim. Ele me mostra qual é a demanda, ele me mostra qual é a necessidade, ele me fala como ele quer receber e quando ele quer receber. Eu monto o produto e ofereço para ele o que ele já quer. Aí ele fecha, né? Não tem nem opção de não fechar, né, Thiago? Aí é Pode não certeza. fechar pelo dinheiro, que aí é a negociação. Mas aí tem um ponto da questão, quando a gente fala de dinheiro, Thiago, que é de atrair também o cliente que está dentro do que você tem como objetivo, né? Então, se você Total, está total. atraindo clientes que não tem digamos assim, que ele não é o perfil do seu produto, então o problema está lá no começo, né? A gente volta lá atrás de novo para entender o que está acontecendo, que a pessoa que está chegando até você não é a pessoa que vai poder comprar o seu produto. Porque se não tem pessoa que compra o seu produto, não tem negócio, né, gente? Aí não serviu de Tem nada negócio. tudo que a gente fez anteriormente, certo, Thiago? Certo. Eu vou mandar no bate-papo aqui os módulos morais para facilitar para as pessoas quem quiser copiar. Eu mandei aí um resuminho, bem por tópico, tá? Eu vou compartilhar a tela para mostrar alguns slides que eu acho convenientes e bem pertinentes com relação a se colocar no lugar do cliente, tá? Então, deixa eu pegar Tá, aqui. gente, para quem não está só falando que o material que o Thiago está falando, depois a gente disponibiliza. Então, ou segue a gente lá no Instituto Mudita, que é no nosso Instagram, ou entra no nosso site, institutomudita.com, e se inscreve lá para receber e-mail nosso, a gente também manda para vocês. Então, se comunica de alguma forma aí com o Instituto. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês que o Instituto Mudita ele tem um grupo VIP de empreendedores e líderes, quem se interessa extremamente por esses produtos, por tudo isso que a gente fala, liderança, relações humanas, cultura organizacional, propósito, estratégia, posicionamento, entra no nosso site, clica lá no grupo do Telegram, você vai poder participar do grupo e ter o tempo todo conteúdo, toda semana tem conteúdos bem selecionados, tem algumas pessoas que estão aqui no Zoom que fazem parte desse grupo, inclusive, e eles receberam um link para vir aqui dentro do Zoom e poder fazer perguntas. Então, a gente sempre está oferecendo coisas específicas nesse grupo de Telegram, inclusive reflexões minhas. Eu toda hora coloco reflexões lá de uma empreendedora que também empreende, né? Porque além de estar na frente do Instituto, eu também sou uma empreendedora. Então, a gente compartilha lá coisas bem interessantes. Só entrar no institutomudita.com e lá você vai poder clicar no link do Telegram. Também tem esse link do Telegram dentro do @Instituto Mudita no Telegram, tá, gente? No Linktree também você consegue colocar lá. Desculpa, tá, Thiago? Porque depois o pessoal vai querer o Relaxa, conteúdo, fica eles tranquilo. precisam saber como acessar esse conteúdo aí legal que você vai disponibilizar para a gente. Tá na mão. Eu coloquei um slide, acho que tá todo mundo vendo, que é a percepção. Beleza. Aqui é o empresário, o casal é um empresário, e ele gostou, né? Ele adorou, o cliente adorou. Divirta-se, filho, do Bibelô. E olha como o cliente vê. Só vê a Ele não está bundinha. vendo nada, né, Thiago? Ele não vê os bichinhos. Quem vê os bichinhos é o papai e mamãe ali. Então, vai vendo, né? Quantas vezes acontece dessa forma, né?
Mas inúmeras, né? Inúmeras. É, e vale a pena, vou dar um outro exemplo aqui. É, Gillette. Alguém me fala qual que é o posicionamento da Gillette? Posicionamento, tá? Você pode ter três grandes grupos: saúde, riqueza e relacionamentos. A tua empresa tem que estar posicionada em um desses três grandes nichos. A Gillette, se você for me falar qual é o posicionamento dessa empresa, ela vende saúde, riqueza ou relacionamento? Chuta aí, Luana. Qual que você acha? Deveria ser relacionamento, no sentido do, sei lá, tá, gente? Do neném ali, ele tá se relacionando com os bichinhos, ele tá se divertindo, acho que é isso. E a Gillette? Qual o posicionamento da Saúde, Gillette? Saúde? Não, não é saúde. É de relacionamento. princípio. Eu falo que saúde, tá bom. Porque Tá? no final você quer estar linda, maravilhosa, É, né? é, Para o outro, exatamente, é exatamente. isso. Então, olha umas peças dela. You are not my type. Quando você passa Gillette, você tira o not. Então diz, você não é meu tipo, para. Eu sou, você é o meu Perfeito, tipo. perfeito, perfeito. Repara que quando você se posiciona, sabe dos seus valores, etc., as suas peças publicitárias também serão direcionadas para o mesmo contexto. Outra, da Gillette. Esse aqui é o que após a barba faz? Relacionamento. Deixa o homem E mais você lembrou atraente. agora, inevitável, meu marido, quando ele deixa a Bárbara crescer, minha filha vira para ele, ele vem beijar ela e fala, eu não quero, você tá espinhudo. Olha o relacionamento aí, né, afastando na coisa, é bem nítido mesmo, realmente é relacionamento. Total, total. Então, veja, quando você se posiciona, as suas peças publicitárias, elas possuem um direcionamento muito E aí claro. traz clareza, né, Thiago? A Traz pessoa pode clareza. se identificar. Sim. E agora entrando num negócio chamado mecanismo único. E isso é importantíssimo o empreendedor olhar. Então, o livro Pai Rico, Pai Pobre possui um framework, possui um modelo de passar a mensagem mais clara para quem está comprando, quem está consumindo aquele conteúdo. O modelo do Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre é o quadrante de fluxo de caixa. Ele tem um modelinho empregado, autônomo, dono, investidor. Quem leu sabe o que eu estou falando. O livro Spin Selling, que é a questão da excelência em vendas, ele usa um modelinho também. Ele usa cada letra um significado. S de situação, P de problema, o I de implication, né, quais são os pontos que precisam ser resolvidos, e o need payoff é o produto ou serviço que pode ser endereçado, pode ser direcionado para resolver aquela dor. O livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes tem também o modelinho dele. Isso traz a importância de um método, a importância de algo que te traz, que te transforma a ser único. Os consumidores, os clientes que enxergam que a tua empresa possui um processo definido para atender ele, um método, um passo a passo, capaz de conduzir ele do ponto A ao ponto B, valem mais. Então, a Air Fryer Philips Valita também possui um método. Eles chamam lá tecnologia Rapid Air. Não tem, a grosso modo, bem a grosso modo falando, a tecnologia praticamente é a mesma das outras marcas, só que ela é a única que tem esse método. Isso torna ela uma posição de destaque, né? Ela se torna diferenciada. E eu vou fazer uma brincadeira com quem está assistindo. Traz uma E hierarquia, Thiago, se a gente fosse olhar no módulos morais lá, se a gente sim, fosse fazer uma sim, conexão, ela meio que vai sim, para o nível de hierarquia por ela ter uma sim. metodologia. E eu falo isso daí também de experiência própria, Thiago, porque no Instituto tudo tem Uhum, metodologia. Então, quando você entra sim, em cada produto, você tem a jornada da metodologia. E aí isso tem relevância para os clientes, porque ele tem total. clareza do que ele está comprando, ele tem clareza do que vai acontecer com ele. Isso faz muita diferença. Isso é pouco explorado pelos seus empreendedores, aqueles que empreendem autônomo. E eu estimulo muito isso. Tem que construir jornada, tem que ter Tem. começo, meio e fim. O cliente tem que saber como vai ser esse processo. Isso traz clareza, que é a hierarquia que você trouxe aí. Muito bom. Não só a E hierarquia, pureza, tá? né? Pureza? Eu vou trazer mais informações para você, tá bom? Com relação à tecnologia que está sendo empregada aqui, o método que você está utilizando, você faz o quê? Coalizões. As pessoas que são
pertencentes ao instituto, pertencentes àquela tribo, então entra coalizão. Hierarquia, porque eu tenho um poder, eu tenho uma diferenciação do método que faz com que a pessoa sinta segura de fazer aquilo, aumenta a sobrevivência. E outra, o módulo de pureza, porque eu vejo um caminho sem perigo. Transparência, né? Transparência, Exatamente, que é a base. transparência. Perfeito, Então, perfeito. entende? Isso que traz. Então, como estamos falando aqui, eu vou usar você como exemplo, tá? Cobaia. Como modelo, a cobaia, eu não quis falar esse termo, mas é isso mesmo que eu queria dizer. É uma cobaia. Obrigado por você ter falado. Aqui nesse quadrado, está todo mundo vendo, tem todos os números, sem pular nenhum, do número 1 ao 54. Luana, o número 1 está aqui no canto superior esquerdo, e eu vou te dar 10 segundos para você procurar todos os números que você consegue ver do 1 até o máximo que você conseguir, em ordem crescente, tá bom? Eu sei que você está ganhando o tempo que você está olhando já, eu vou contar 10 segundos agora. Aí você vai me falar... Gente, eu não gosto dessa pressão. Eu não sirvo Manda para ser ver. competição. Calma O aí. mercado é assim, o mercado é pressão Nossa, o tempo todo. gente, eu sou mais da colaboração. Que empreendedor que não sente pressão, não fica um monte de gente falando, telefone tocando. Eu tô fazendo papel aqui no telefone, tocando, no WhatsApp chegando, tudo que tá acontecendo. Só pra você ter uma ideia, deu 20 segundos e pode parar. Ai, Ponto. caraca, eu consegui Que pegar número até você o chegou? 7. Até o 7. Ai, isso quer dizer que eu fui péssima, né? Não, isso quer dizer que você não tinha um método. Não tinha, tava o caos esse negócio, tava desorganizado isso daí, não gosto. Exato, estava desorganizado. Agora, esse aqui é a figura e você vai fazer o mesmo exercício no mesmo tempo, agora com um método. Eu não te expliquei o método, mas eu te mostrei o método. Pode continuar, até o máximo que você conseguir. E quando der o tempo, eu tô aqui falando, te enchendo o saco, o telefone tocando, e-mail chegando, WhatsApp Ah, tá, apitando, agora eu entendi a lógica. etc. Beleza? 12 segundos, continua. 15 Tá, segundos, 16 segundos, até 20 termina. 18 segundos, 19, 20, acabou. Que número que você chegou? 17. 17. Você conseguiu mais que o dobro de resultado. Porque eu entendi a lógica, perfeito. Ela já Exato, você estava entendeu o aí, mas ela não método. era possível de ser vista, né? Tava Nossa, aqui, ó, sensacional, sem o método, sensacional. com o método. Sem o Esse eu não método, com o método. conhecia. Muito bom, O Thiago. método traz clareza e conforto. E traz vulnerabilidade esse exercício, né? Expõe a Luana para todo mundo ser Total, né? inteligente ou não. Ê, vulnerabilidade, mas tá tudo bem. É isso. Isso que o Mas eu gostei, muito método bom. faz. Ele traz clareza e conforto, e os líderes são mercadores da esperança. Isso que é o que o líder tem que fazer, o que a empresa tem que construir. O valor de você ter um método, de você ter uma estrutura, um passo a passo, que você possa mostrar para o seu cliente, traz para ele segurança e conforto de que ele vai atingir os resultados e ele não vai se sentir ameaçado na selva que ele vive. Eu conecto os Ô, modos Thiago, a morais ali. Malu colocou aqui. Oba, gostei. Cheguei até o 27. Ela acabou comigo. Ela chegou no 27, eu parei no 17. Ó, e foi Tudo bem. pegadinha, viu? Muito Então, bom. mas você não precisa se comparar com o Não, resultado tô do outro, brincando, Thiago, tô né? brincando. Não, essas coisas de números eu já fico até agoniada, mas é legal, é impressionante como criar o método faz toda a diferença. Então, se faz Toda a diferença diferença. num exercício como esse, imagina a diferença que faz para o nosso cliente quando ele, por exemplo, está no meio da rede social, ele interagiu com alguma divulgação sua. O módulo utilizado é a pureza, o design bonito, a imagem agradável, sem estar poluído. Hierarquia, você possui um recurso que outros não têm, que te faz ser diferente, você vale mais, então você pode cobrar um preço mais alto. Coalizões, pessoas que usam o meu método, que usam esse passo a passo, possuem um resultado superior aos outros. Que você quer fazer parte do meu grupo? Contra o inimigo comum, que é o governo, que é o mercado, que é a concorrência desleal, etc. E reciprocidade, quando eu dou uma aula para a pessoa, dou uma amostra do que eu faço, eu crio conexão emocional. E se E você assim. tiver... pode falar. Não, termina, Thiago. E se você tiver tudo isso associado a uma causa social, você usa o módulo do sofrimento. O módulo do sofrimento tem que ser genuíno, tem que ser íntegro e tem que ser verdadeiro. Se você não for íntegro, honesto com o que está fazendo, uma hora cagada. Porque uma hora você consegue enganar
algumas pessoas, ou muitas pessoas, por um período, mas não sempre. Aí Perfeito, Thiago. a casa cai, mas cai bonito para você. Cai bonito. E aí você até usou um elemento aí também que o Instituto usa, que é o projeto social. Muito legal. E, Thiago, você fechou com chave de ouro agora, porque a gente está completando o nosso tempo aí de 2 horas, que Nossa, era o 2 nosso horas já passou objetivo. voando. Olha como passou aqui. Não, e você fechou com chave de ouro, porque você amarrou tudo aí, né, nesse exemplo final. E aí eu quero primeiro, antes de dar espaço para o Thiago, eu vou dar um espaço para o Thiago dar um agradecimento geral e aí eu fecho aqui com o Instituto Mudita. Thiago, como que você fecha aí seu último recado para todo mundo aqui que está participando e quem vai ver e nos ouvir depois? Olha, o que eu diria? Eu diria como se fosse para mim, né? Seja ético, seja íntegro, por mais que o mercado e pessoas que te cercam dizem o contrário e falam coisas, mostram coisas ao contrário, observe não o que as pessoas falam, observe o que as pessoas fazem. E no mercado, no comércio, na negociação, eu prefiro ouvir o que as pessoas falam com as carteiras, não com a boca. Então, eu deixo o recadinho aí e use os módulos morais. Quem quiser me procurar no Instagram é Thiago Menegão. No Insta, mande um direct para mim. Eu vou ter um prazer de poder contribuir. Você também, Luana, o que eu puder ajudar e contribuir com uma sociedade melhor, com pessoas melhores que possuem valores semelhantes aos meus. Quem não possui valores semelhantes aos meus, é melhor não se aproximar, porque vai levar burdoada, entendeu? Então, Você viu bem que isso. o Thiago é faca na caveira, a linguinha do Thiago, viu, gente? Eu vou controlando ele aqui, né, Thiago? Calma aí. Calma. Não, mas o Mas Thiago é isso. O Thiago é uma pessoa incrível, ele fala isso, mas ele é uma pessoa de muito coração. Quando a gente entrou em contato com o outro, ele super se dispôs a fazer esse momento aqui com vocês, porque eu acho que é um assunto tão relevante. Quando eu ouvi dele tudo isso, para mim, para o Instituto, eu falei: não, eu não posso ser egoísta de ficar com isso só para o Instituto, isso tem que ir para o mundo, porque são insights que putz, fizeram muita diferença para mim dentro do Instituto. E eu queria que isso também fizesse a diferença para cada um de vocês. Eu espero, assim, que agora a gente está em dezembro, né? Chegando no final do ano, hora de pensar em 2021, que vocês possam usar de todos esses conhecimentos para realmente potencializar o negócio de vocês, gerar vendas, gerar resultado, porque o que todos nós com certeza queremos para 2021 é saúde, claro, né? Mais do que nunca a gente está pedindo saúde, mas também prosperidade. E o que eu quero para o negócio de cada um de vocês é muita prosperidade, tanto para a carreira de quem é líder, quanto também para o empreendedor, porque é através de construção de negócios que fazem a diferença no mundo que a gente vai mudar esse país, né? Então, Exato. assim, eu agradeço de coração mesmo, sabe, Thiago? Você sabe que você é de coração. Obrigada pela entrega, obrigada pelo seu tempo. O seu tempo é muito valioso, então você está aqui com a gente, é um mega presente. Fica aberta a reciprocidade. Quando você precisar, estou aí também te ajudando, né? A reciprocidade, tá vendo? A reciprocidade, né? Está super aberta a reciprocidade aí. E gratidão por ser parceira do Instituto, por estarmos juntos e que a gente possa gerar prosperidade para os nossos clientes, para todos que estão nos ouvindo e também para nós, porque tem que ser recíproco também, né? Vamos aderir à reciprocidade. Algumas pessoas colocaram algumas mensagens aqui que é legal ler. Parabéns, obrigada. Vai muito de encontro ao que eu precisava intensificar. Esses meses difíceis para nós de eventos trouxe pouca instabilidade, né? Muita instabilidade emocional, gratidão. Isso então, foi a Malu, tá, gente? As instabilidades emocionais você resolve através de parcerias de pessoas que trazem essa segurança para a gente, né? Então, eu acredito que o ano que vem ele vai ser um ano muito pautado em propósitos, de pessoas que se conectam com pessoas, de pessoas que reconhecem valores. Veja quantas famílias, entre aspas, famílias, né, casais que separaram porque a convivência foi impossível. Dava certo porque não convivia. Sócios, né, Thiago? Que dirá sócios, né? Então, mas eu consegui se você vários, graças a Deus eu ajudei vários. Se pautar toda a sua comunicação em cima de valores, de propósito, tenho certeza que você vai atrair o cliente que é como você, que é grato, que reconhece o seu esforço e que está junto para construir não só uma economia melhor, mas para que ambos construam negócios melhores e mais fortes para superar qualquer dificuldade que venha em 2021.
Perfeito. E Beleza? só terminando aqui com o Rodrigo Matos, ele deixou sensacional, quantos insights e ensinamentos incríveis. Parabéns pela iniciativa, Luana. Obrigada e pela aula, grande aula que o Thiago deu aí para a gente. Então, agradeço a cada um que participou. É muito importante ter vocês aqui também ouvindo, porque é cada um de vocês que vai levar também isso para o mundo. Então, compartilhem, divulguem de forma genuína, querendo realmente ajudar as pessoas a mudar os seus negócios e as suas carreiras. Gratidão, Thiago. Beijo grande. Eu espero que a gente tenha uma Obrigado. oportunidade em breve de fazer mais um desse. Com certeza. Fica Beijo.